sejam leais. Eu acho que a lealdade não tem preço, sabe? Assim, por mais que você tenha dificuldade. As pessoas precisam ser, claro, um exemplo para os nossos liderados. Então, quando você quer passar uma mensagem, faça o que vocês querem que outros façam. Ser honesto sempre é o melhor caminho. E não me ensine a ser ruim, porque eu vou aprender e vou gostar. Tem como transformar a sua vida, depende do que você... Quando acontece, você olha pra frente. Porque tem gente que fica carregando a bigorna pra trás, o mundo é mal, o mundo é mal, putz, o mundo é lindo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos à 22ª temporada. Vocês viram como estão passando rápido? Viram como é que a 21 foi incrível? Então se prepare que a 22ª vai começar de uma forma espetacular. Tô avisando pra vocês, as câmeras estavam ligadas aqui nos bastidores, a gente vai saber se a gente compartilha ou não compartilha aí os bastidores, vamos ver. Tem coisa que a gente pode falar, coisa não pode falar, mas se preparem que vai ser um episódio de muita inspiração pra vocês, pra ajudar na transformação das suas carreiras. Então, antes de começar agradecendo e apresentando aqui os nossos convidados, calma aí, deixa eu relembrar, senão eu vou tomar esporro do meu filho, pequenininho, ó, sigam o canal. No início eu não falava, ele falava, papai, todo mundo fala e você não fala isso, como é que é? Então, sigam o canal. Aperte aí o sininho para você acompanhar quando tem uns vídeos novos, cortes. Já pode dar o like antecipado, vocês vão curtir, não, nem precisa se preocupar. Compartilha com os amigos as histórias desse fera, mas o mais importante, quem tá assistindo, comenta aqui se estiverem escondendo alguma coisa, tá? E não, ele não falou sobre isso, não falou sobre isso. Comenta aqui se estiver escondendo alguma coisa, legal? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, vocês que estão acompanhando já sabem, eu gosto de agradecer os apoiadores. Os nossos apoiadores, patrocinadores, eles estão aqui para ajudar a levar esse conhecimento gratuito para vocês de pessoas incríveis. Então eu tenho uma preocupação, como é que a gente está falando de pessoa física, das histórias, tem que ser apoiadores que eu conheça, que confie. Então, seja eu que contratei, ou algum amigo contratou empresas de confiança que estão aqui para levar essas histórias incríveis. Então, obrigado aos patrocinadores dessa 22ª, a Motiva. A Motiva é uma das principais empresas de relacionamento comercial. Então não é empresa de contact center de venda, de relacionamento comercial. Por quê? Porque não é só telemarketing, faz estratégia de digital para aumentar a venda, modelos que é quase a sociedade em cima do parceiro. Então consegue transformar grandes empresas. Eu gosto de dar exemplo de prazo, né? Uma empresa está há mais de 20 anos, por exemplo, com a Claro, não é à toa você ter um relacionamento duradouro assim. Obrigado, time da Motiva. O outro patrocinador, a Use Space, desse espaço incrível que vocês vêm gravando. A gente está, nessa temporada, gravando um novo estúdio, para vocês conhecerem. Então aqui são 3 estúdios, mais de 60 cenários diferentes. Um modelo onde consegue ajudar vocês, porque financeiramente, próximo de metrô, aqui em São Paulo, tem desconto do Conexão, se vocês quiserem gravar aqui. Então obrigado, turma da Use Space. E nessa 22ª também a Indie House, uma das principais empresas de tecnologias do mundo, empresa canadense. Muita gente conhecia a Indie House por plataformas de ativos, de cobrança, de venda, essas tecnologias de forma proativa, mas também de embalde. Então, hoje em dia, o relacionamento, o call center, a plataforma dele de omnichannel é incrível. Então, obrigado à turma da Indie House por estar com a gente nessa temporada. E os nossos apoiadores, que vêm ajudando a gente ao longo do ano também. A Bidu, desde a primeira temporada, a maior plataforma de Employee Experience da América Latina. Vilnu da Cliente SA está ajudando a gente desde a primeira temporada, ajudando aí a divulgar o nosso portal, o portal da Cliente SA. A Hypesoft, que é uma das principais empresas de hunting de profissionais de tecnologia, preciso contratar uma squad. Então hoje você tem a Hypesoft que tem um hunt, tem outsourcing também, eu não quero contratar uma equipe aqui só específica ou fábrica de software. Obrigado, a Hypesoft está ajudando aí a gente nessa temporada. A Link2Go, sou conselheiro lá também, uma das principais empresas de Data Analytics, então tem seja speech, seja de texto, eu quero ter voz do cliente e... já existia isso no mundo, Hélito, já, mas é uma super startup que agora é viável financeiramente. Antigamente você não conseguia fazer porque não conseguia pagar. Então hoje está crescendo muito, cresce, dobra de tamanho todo ano, porque está conseguindo tirar das nossas ideias do papel. Obrigado à turma da Link2Go. E a Cinco Solution, mais Live Person, a gente está chique. A Cinco Solution é uma das principais integradores do país, enfim, foi meu fornecedor de anos com diversas plataformas. E a Live Person, eu gosto de dar o exemplo seguinte. Pensa numa empresa que tem 25 mil clientes B2B no mundo, então você já... A empresa que criou o WebChat, principal referência em atendimento assíncrono, então obrigado, turma, tá? Então vocês vão ver o que a gente vai levar de conhecimento para essa turma aqui. Vamos começar? Primeiro eu quero agradecer a honra de ter novamente aqui, Léo, super obrigado por você ter topado, estar aqui ajudando a entrevistar esse cara, vai ser incrível.
de aproveitar esses dois aqui. Não, obrigado por você ter E eu topado. tô feliz porque essas duas feras aqui merecem que a gente venha bem alinhada, né, pra essa entrevista, porque vai ser mais aprendizado do que... Não? Sem dúvida, Vai sem ser dúvida, mais sem dúvida. aprendizado. Eu já tô aprendendo só de olhar pros homens de Só de olhar dos homens de branco, né? Então já vai... Não, e primeira vez agora você tá sempre sendo entrevistado, agora é a primeira vez entrevistando, agora você vai descontar, né? Agora eu vou descontar as perguntas que faziam pra mim e que me deixava de jogo de cintura. Vou treinar hoje com esses dois aqui. Boa demais, boa demais. Vamos lá, queria começar agradecendo vocês. Eu sempre gosto de agradecer aqui por dois motivos. Primeiro, pela agenda executiva. Então, vocês toparem encaixar a agenda de vocês para estar aqui compartilhando. Mas o que eu mais gosto de agradecer aqui é vocês toparem falar um pouquinho de vocês para inspirar outras pessoas. Porque, eu sempre repito, é comum você vai para um evento, dar uma palestra como executivo, para falar da sua empresa, seu negócio, mas você topar, abrir um pouquinho quem são vocês para ajudar outras pessoas. Então, super obrigado pela generosidade de vocês. Já tem um aqui que fugia. Não quero, mas a gente conseguiu aqui pescar, laçou ele para poder vir. Então, para começar, o que eu queria? Que a gente chama aqui de rodada de LinkedIn. Só para as pessoas que estão assistindo relembrarem, se conectarem quem são vocês, que vêm aí no mundo profissional, mas todo mundo já sabe que a gente não interessa, a gente vai arrancar LinkedIn, a gente não quer saber disso aqui. Mas só para a pessoa relembrar quem são vocês, se jogar o nome de vocês, quem são vocês aí profissionalmente que o mercado conhece, depois a gente começa, tá? Mas, mais uma vez, super obrigado por vocês terem topado. Incrível estar aqui com vocês. Bom, Wellington, obrigado pelo convite, obrigado também para você estar assessorado para uma pessoa tão especial nessa fase de pergunta. Então, vou ser muito rápido. Eu, Domenico Rossi, depois de vários anos atuando no mundo de CX na área de BPO, há mais ou menos 7 meses estou atuando na área de CX e de After Sales Latam para a empresa Essilor Luxótica, líder mundial do segmento óptico. Não, e é legal, né, pessoal? E quem não lembra, a gente já teve aqui outras pessoas. A Mia também, beijo, Mia. Mas lembra assim, mas você conhece a empresa? Ray-Ban, você conhece? Prada, conhece? Aqui no Brasil, Óticas Carol, Sunglass Hot, Gran Vision. Então, é ele que manda soltar e prender lá, entendeu, né? Mas obrigado, Domenico, show. E aí, meu amigo, que bom também que a gente conseguiu. Que bom. Então, obrigado pelo convite aí, super bacana estar podendo participar com vocês aí desse bate-papo. Bom, me apresentando rapidamente, né? Eu sou o Silvio Lima, sou formado em administração de empresas, tenho um MBA em gestão empresarial, sou atualmente o gestor toda a área de relacionamento cliente e customer experience, então todo o atendimento a cliente, nosso saque, nosso atendimento a 24 horas de assistência, nossas redes sociais, então todo o monitoramento de mídias, né, de social listening, então a gente acompanha e estamos trabalhando forte aí na Renault para cada vez mais crescer a marca aqui no mercado. Boa. Tu viu o pessoal internacional, né? Um da Renault, outro Essilor Luxótica, não é isso? Isso. Tem que só chique. Mas vamos lá. Só relembrar quem são esses mega profissionais aqui. Agora vocês vão conhecer quem são essas megas pessoas que fizeram o que eles fizeram para chegar onde está lá. Vou fazer a primeira e depois você vai a segunda? Manda. Só que tem uma informação importante antes de eu fazer a primeira, que é o seguinte. Então conhecem o Silvio, conhecem o Domenico, o mercado conhece. Só quem vai estar assistindo não é só as pessoas do mundo corporativo. Vão ter familiares, vão ter amigos da escola, vão ter amigos da faculdade, por aí. Então uma coisa importante também é para eles se conectarem. Como vocês são chamados fora do mundo corporativo? Pensa aí, quem estiver assistindo for alguém da faculdade, se quem estiver assistindo dos amigos, que quem estiver assistindo lá da infância, ou da escola quinta série B... Não, eu descobri, agora tem quinta série C tarde. Tinha a quinta série A, quinta série B, que era pesada, e tem a quinta série C tarde, que era dos piores pior. Se for essa turma, como é que eles vão te chamar? Porque não é nem apelido, porque tem uns apelidos de brincadeira que somem depois. Não, mas aqueles que ficaram, você fala assim, e me chamou por aquele nome, putz, já sei, esse aqui é alguém da escola. Se me chamou por esse nome, esse aqui é da família. Quem assistiu o último episódio agora, do 21, já sabia que, e tinha um apelido. Se me chamava desse nome, eu sabia que era da escola. Se me chamava desse nome, eu sabia que era da faculdade. Tem algum nome só para as pessoas relembrarem, assim, pô, Silvio não conheço. Mas eu conheço como o Domenico, desses que ficaram como nome mesmo. Não, porque apelido não tem, ao longo da vida, tem muita brincadeira. E aí, quem estiver assistindo tá chamando como o quê? Vai chamar como o quê? Bom, vou começar. Agora, quem está assistindo aqui, a minha infância foi toda na Itália. Então,
Bom, não tenho muitos nomes, mas quando eu era criança eu era chamado de Dodo. O meu nome é um nome longo, Domênio, Dodo. É um nome longo, então geralmente as pessoas me conheciam com esse nickname. Não, e continua, se você encontrar alguém da Sim, infância, vai chamar Dodo. Absolutamente. Bom, é porque assim, aqui em São Paulo só conta, seria só Dô, né? Aqui tá pelo menos. Boa, boa. Então, geralmente acho que nasceu com meus irmãos. E Aham. depois, através de conexões com amigos, colegas da escola, na escolinha já começou, e acho que fiquei pela vida toda esse Ficou. nome. Mas nunca chegou aqui no Brasil, até agora. Até agora. Agora começamos bem. Já. Começamos ótimo aí. E teve algum outro que pegou na faculdade alguma coisa? Não, ficou o Não, ficou Dodo. esse aqui sempre. Eu acho que ficou esse. Se passou porque eu tive pessoa, levei ao longo da minha vida pessoas sempre ao meu lado, sabe? Eu tenho amizades muito antigas, então depois começaram a espalhar esse nome um pouco para outro circuito de amizade, então ficou. E exato. família também chama isso? Não, Também família tem família, outra. sim. Não ficou mesmo, ficou o nome. Mesmo. O profissional e o. O que tá no passaporte e esse outro. E no profissional chama Domênico mesmo ou o pessoal chama de sobrenome? Rossi? Não, alguma chama coisa? de Domênico, né? é isso. E também eu percebi aqui no Brasil tem um pouco esse hábito de usar o sobrenome para chamar alguém. Uhum. Na Itália não tem. Na Itália é o nome, então Então ficou todo do. mundo me chama de nome Então, também. então, beleza. Então vocês vão conhecer. Hoje vocês vão conhecer mais o Dodo. É Dodo ou Dodô? Dodo. Vocês vão conhecer mais o Dodo, menos o Domênico, mais o Dodo. Boa, boa. E aí, Silvio? E aí? Bom, eu tenho dois, eu diria assim, né? Que o pessoal costumava me chamar, e eu tenho, bem como você comentou, eu tenho um de família, que é aquela coisa, né, dentro de casa, de criança, e um mais dos amigos, que aí é mais aquela época, né, de adolescência, de escola, de quinta, sexta série. E em casa, meu pai, isso ele começou a chamar, e aí a gente falava muito, né? E são variações do meu nome, assim. Eles pegaram o meu nome, né, que é Silvio César. Não. Pro meu pai, eu era o Cezinha. Então era sempre Cezinha, Cezinha, Cezinha. Era sempre uma derivação do meu nome. Do nome. Então lá em casa era o Cezinha. Todo mundo na família é Cezinha. É Cezinha, um ou outro que ainda insistia no Silvio, mas a maioria, o Cezinha, Cezinha. E aí já Pegou. E aí, dentro da escola também, aí, né, acaba aquelas brincadeiras. Então, também o pessoal pegou meu nome e acho que isso foi pegando de um para o outro, né? E aí você fala, pô, mas por que você... E aí eles pegaram o primeiro, o Silvio, aí virou Silveira. Aí era o Silveira. 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 Não, fala com Silveira. Eu não sei, é uma forma meio... Acho que como eu era muito... Gostava de falar com todo mundo, era muito político dentro da... Eu brincava assim que eu era muito democrático. Eu não tinha aquela turma, sabe, na panela. Com todo mundo. Eu era amigo de todo mundo, então eu falava, cara, eu vou lá. Então, tipo, virou o Silveira, parecia o político. É o Silveira. Vem o nome de político, vem o nome de político. Pô, ele conhece todo mundo, ele se enrola lá, fala com ele, era o Silveira, e aí pegou, e aí depois, pô, isso foi engraçado, que isso veio desde do colégio, e aí na faculdade também, aí tinha um amigo em comum, e aí também pegou na faculdade. Pegou Silveira também na faculdade? Ficou? Aí alguns também me chamavam, aí eu falei, bom, tá bom, então... Não, então hoje é capaz de você estar em algum lugar e vai encontrar Silveira, o pessoal vai chamar. Encontrar esses amigos aí de longa data, só tem o Silveira. E é diferente, ninguém, assim, acho que ninguém é, desculpa, Silvia fala Sil, nome, né? sobrenome César, né, Silveira. Cara, fala com Silveira. Quem é? Boa. Então hoje, galera, então se prepara aí, quem tá assistindo é eles mesmo, é o Silveira e o Dodo que a gente vai começar a descobrir. Então agora que a gente já conectou com todo mundo, eu vou mandar primeiro e depois a Lélia vem em segundo. Eu vou fazer uma padrão que é o esquenta e depois facilita, que era o seguinte. Principalmente para quem trabalha hoje na área de relacionamento cliente, Customer Experience, se você for voltar lá na nossa infância, assim, acho que nem se falava nesse tema, não se discutia, né? Então quando você volta para a origem de vocês, que vocês lembram assim, cara, o que eu queria ser quando cresceu? O que era o sonho de vocês? E o que vocês lembram, assim, o primeiro dinheirinho, a primeira coisa que vocês fizeram que vocês teve uma recompensa? Eu não falo mais de idade, porque aqui eu já tive primeira promoção aos 13, primeiro investimento aos 9, já, assim, a idade já nem lembro. Então vocês pensam aí, você lembra da infância de vocês? O que vocês lembram da infância e falam o seguinte, o que eu sonhava, de que eu gostava de brincar, que eu imaginava assim ser quando crescer? E se vocês lembram a primeira vez que você teve uma recompensa, tipo assim, eu fiz alguma coisa que eu ou ganhei um dinheiro ou ganhei algo que foi assim, uma recompensa de vocês. O que lembra vocês da infância? Bom,
Então, eu não tive nunca aquele desejo de virar um jogador de futebol, um cantor, essas Não. coisas aqui. Mas tinha habilidade, pelo menos? Mas é por isso. Não, Era por isso, não. É. Mas sabe que às vezes quando você sonha. Então, Sim. naquela idade você não entende o Boa, limite ainda. boa, Então acho boa. que nunca teve. Eu sempre gostei de me relacionar com pessoas. Então acho que na minha cabeça, quando era muito criança, acho que eu queria ser um político. Mas porque eu percebia essa questão de se comunicar com pessoas e tentar não vender próprias ideias, mas tentar, sabe, ser um ponto focal para compartilhar ideia. Não sei se isso aqui depois Legal. teve a ver com a questão que eu entrei nesse mundo de relacionamento com clientes. Uhum. Eu acho que isso aqui foi sempre uma grande inspiração, de me relacionar. Algo que tinha a ver com relacionamento com pessoas. Eu brincando com as crianças, você ia arrumar, organizava tudo. Exato, eu tentava Aí, pelo menos que era fazer. combinado. Olha o negócio do switch aí, os combinados. Olha isso. Acho que um pouco era isso. E primo dinheirinho, os meus pais sempre me ensinaram a trabalhar já de jovem. Então, na época de férias, eu sempre fazia algum bico como garçom. Então, e o dinheiro era depois para curtir com os amigos. Sim, Então, sim. ainda não tinha nenhum plano de investimento naquela época. Mas pelo menos era o tema da conquista. Você vai lá, trabalha, é o teu dinheiro e você gasta. E naquela época você trabalhava um dia e recebia no dia. Sim. Então você tinha exatamente essa correlação entre esforço, sacrifício e recompensa. Boa. Acho que essa aqui era um pouco a Legal. mensagem dos meus pais. Olha, vai lá, trabalha algumas horas e você vai receber um dinheiro. Então essa aqui, desde jovem entrou um pouco culturalmente enraizou que para você obter algo tem que ter um sacrifício e tem que fazer alguma coisa que beneficie alguém. Então, mais ou menos Boa. isso. Não, e é legal, né? Desde novo você já vai ali tendo a tua recompensa, né? Agora só a pergunta antes do Silvio falar. Então, dentro desse teu perfil na escola, então, você era o cara que apresentava, fazia o trabalho de grupo. Você sentava na frente ou era a turma do meio do fundão? Não, era a turma do meio do fundão, sabe? Por trás você vê tudo, você tá na frente, não sabe o que acontece. Não, mas eu era um cara que geralmente gostava de organizar coisas. Mas nos trabalhos, você organizava e o povo apresentava ou você também apresentava? Não, eu também apresentava, apesar que eu já falei que eu sou um cara meio tímido. Meio tímido, né? Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Quer ser político, que organiza. Tô vendo. Não, mas é um cara que se expunha. Expunha? Então eu gostava de fazer isso. Boa, boa. E é isso, eu tô achando que a gente quer ter uma coisa em comum, a gente não conhecia, né? Já pelo início, ele falou, e é isso, Silveira, né? Pelo tema do Silveira. Pô, Silveira é nome de político, meu. Tem um nome. Ó, quem colocou esse apelido, cara, faz sentido. Parabéns. Pessoal, não perdoa, né? Já acharam, tá bom, é você. Bom, seguindo nessa linha, né? Eu acho que, assim, eu também, acho que logo cedo você começa a despertar para em alguma vocação, em alguma vontade, né? De gerar negócio, de tentar fazer, né? Pô, criar um serviço, E eu acho que a minha primeira experiência assim, de ganhar um dinheiro, né, foi criança ainda, tinha uns 12 anos e a gente, assim, antigamente, né, para você conquistar um presente bom, você tinha que esperar. Sim. Eu tinha que esperar ou no Natal ou no aniversário. Sim, sim. Não tinha escolha. Você vai ter que esperar. E nessa época, assim, eu e meu irmão, a gente era viciado em videogame, né? Pô, adorava jogar videogame. E aí tava naquela época de começar aquela explosão de novos consoles, novos videogames. E aí eu lembro que na época lançou o Super Nintendo. Que fez isso. Fantástico. Eu tava com Mario Bros e não sei o que. Eu falava, cara, isso aqui é maravilhoso. Só que meu pai falou, não, você não vai ter. Esquece, você vai ter que esperar, cara. Tipo, era começo do ano, ele falou, no Natal a gente conversa. Eu falei, não posso esperar, eu tenho que ter isso, né? E eu falei, pô, como é que eu vou conseguir ter esse videogame, né? Como é que... Eu comecei a olhar em casa, eu falei, puta, bicicleta. Tinha uma bicicleta lá, que eu já não estava usando tanto. Eu falei, eu falei, essa bicicleta eu vou fazer negócio, eu vou fazer. E saí lá com os amigos, comecei a rodar. Não tô andando mais de bicicleta. Não quer comprar? Fala com teu pai, fala com a tua mãe, vê aí. Aí um amigo, eu quero. Eu quero, tá bom. Aí já vi o preço do videogame, já é tanto, sabe? E já fechamos o negócio, não deu outra. Cheguei em casa, só avisei antes, né? Claro, senão... Era isso que eu tava esperando pra perguntar. Eu sei, mas será que meu pai... Não, avisou.
Isso Pelo menos avisou. respeitar. Na época trazer um videogame para casa, você vai ter que focar no estudo. Imagina, né? Some o videogame, some a bike e aparece o videogame e fala, bom, O que houve? o que você tá fazendo aí na rua, né? Sério. Então eu falei, não, isso, assim, pô, eu respeitava muito meus pais, falava, nunca vou fazer, né, qualquer coisa fora. Então eu falei, meu pai, pô, eu quero muito. Ele falou, tá bom, você não quer mais andar de bicicleta? Você que sabe, você vai ter que esperar para ter outra bike, mas então, se a tua vontade é essa, teu amigo quer comprar, então tá bom, vai lá e vende. Aí fui, vendi. Entendeu? Peguei, dei pro meu pai e falei, vamos lá na loja, vamos lá, que agora eu quero o videogame. Aí fomos correndo, já pá, compramos e, nossa, aí ficamos, eu e meu irmão lá. Não, e olha que legal o tema da conquista, né? Foi lá e ficou. Mas o que depois disso aí você sonhava assim? Ficava assim, putz, quando eu crescer eu quero fazer o. Putz, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol, eu quero. Ah, sempre tem, né? Acho que a gente sempre cresce com algumas desejos, aspirações, né? Eu sempre me vi assim na área da saúde, então por muito tempo, eu falei, pô, eu vou ser médico, sabe? Assim, ó, médico, Tinha algum ou parente que era? dentista, não tinha, Ó. engraçado, não tinha, mas eu achava uma profissão muito nobre, assim, sabe? Legal. Pô, de estar ali cuidando das pessoas, salvar a vida. Eu achava fantástico, assim, sabe? E aí eu sempre tive essa vontade, mas aí acho que conforme eu fui crescendo, a influência do meu pai também, que era administrador e gostava de gestão, meu pai era de RH, Uhum. eu falei, pô, acho que isso também é bacana. E aí eu falei, quer saber? Eu vou seguir no caminho do meu pai, vou seguir esse caminho mais do negócio, da gestão, de business e vou sair um pouco do lado humano, porque aí também você começa a balançar, né? Pô, será que eu estou preparado? Será que eu vou Entendi. encarar isso? E aí, às vezes, né, aquelas coisas bobas, A gente né? acha que é uma hora aquele ruim de sangue. Exatamente. Você machucava, eu olhava e falava, eu vou ter isso todo dia. Eu falei, não, melhor não, deixa eu Boa. vou mudar a carreira aqui. Show. Lés vai mandar. Ah, não. Antes da Lés mandar a pergunta. E aí, na escola também? Você era o cara do fundão, do meio, era o cara que apresentava? Como é que você organizava? Porque é bom, ó, o Domênico falou bem, eu olhava do final porque eu conseguia ver tudo que estava acontecendo. É uma boa justificativa. Não era pra fazer bagunça, era para poder olhar melhor. Boa pergunta. Eu sempre fui mais do fundão também. É. Eu sempre gostei mais de. Eu acho que era mais descontraído, era uma galera mais assim. Claro que tinha que focar no estudo, Sim. a gente tinha que estar ali presente. Mas eu gostava mais do pessoal mais descontraído, assim, daquela coisa de fundão, de brincar, de jogar coisas, de sacanear um pouquinho. Quem nunca recebeu um papelzinho assim lá? Assim, eu costumava fazer aquilo, né? Eu era o que tinha uns amigos que aprontavam mais, eu entrava, brincava também, aprontava, mas quando estourava para eles, né? Não era eu, não era, não. Era o último a ser acusado. Tem cara de inocente, Não, nunca foi convidado para se retirar, não. Da sala aqui. Escapava, sabe? Aí as diretorias, aquelas coisas. Conseguia fugir. A vez que eu fui, mas não teve jeito. Mas das outras eu escapei. Boa, já manda uma também. Assim, no seu trabalho hoje, que eu acho assim, bastante interessante, que a hora que você já falou de automobilismo, tem alguma vez que aconteceu assim, né, no seu caso, que uma pessoa veio pedir uma ajudazinha, olha, eu queria saber se você pode me ajudar nisso, nessa área, mesmo que você fale, nossa, não é isso que eu faço, mas a pessoa veio... Boa, uma pergunta, aquela coisa de você servir que não é... Tá dentro, mas... Você consegue ajudar as pessoas mesmo não sendo a sua responsabilidade. Não, essa é a sua responsabilidade, né? É porque você trabalha com uma arte, né, nisso, né? E aí a pessoa muda da arte para o motor, né? Tipo assim, isso já te aconteceu? Já, tem pessoas que sempre procuram, né? Então, por mais diversos temas, né? Então, desde clientes, né, pedindo uma ajuda, pedindo informações, pô, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo achar uma informação ou não estou conseguindo resolver uma situação com o meu carro. Então sempre aparece. Isso que eu falo, né?
É o business, Normal. mas a pessoa te vê, né? Normal as pessoas virem pedir ajuda, porque né, eu acho que é do ser humano, a gente tem que se ajudar. Tem. A gente já E tá você é aqui pra isso, referência né? para os seus amigos quando Sim, alguém sim. tem que trocar um carro, te Tá, essa é boa. boa. Eu quero trocar para um carro de uma marca que não tem nada a ver com a tua, mas pergunta para você. feedback Concorrente, cara, tocar por um concorrente. Eu tô ali para ajudar. Eu falo, vamos analisar. Você tá com essa dúvida? Ok. Mas aí eu costumo ser, acho que super, assim, tem que ser imparcial, né? Então eu falo, tá bom, vamos olhar Que os você... dois produtos, vamos olhar o que tem pró e contra, e aí você toma a tua decisão. Boa. Vou mostrar o que cada um tem de atributo. Vamos aproveitar só a pergunta da Leslie, que vocês para aí depois já faz uma pro Domênico também, só o seguinte. Já teve alguma pergunta que te fizeram do seu ambiente, não falou do trabalho, mas que assim, que não tinha nada a ver com o trabalho, você falou assim, putz, cara, por que essa pessoa tá pedindo essa ajuda pra mim? Porque às vezes você vira tanto uma referência que de repente a pessoa tá perguntando algo pessoal, uma coisa que não tem nada a ver com o teu conhecimento, que você fica assim, por que aquela pessoa acha que eu poderia ajudar ela desse jeito, com esse tema? Já aconteceu algo, não precisa falar o nome da pessoa, mas assim, a pessoa te perguntou assim, que depois você ficou surpreso assim, putz, cara, teoricamente estou fazendo um trabalho legal, que a pessoa veio me pedir uma ajuda, talvez de coisas pessoais, coisas que não tem nada a ver com o meu trabalho, porque óbvio que confia na sua opinião. Já aconteceu de ter alguma coisa assim que te marcou de, putz, cara, a pessoa confia em mim o tanto de vir me fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o trabalho, né? Sim. Não relacionado ao trabalho, exatamente, né? Isso. Fora, assim. É porque normalmente trabalho, eu quero assim, é porque você conhece, mas quando a pessoa vem te perguntar uma coisa que não tem nada ligado ao teu conhecimento, não sei se eu tô pesado, você já fica assim, putz, é por um lado de confiança. A pessoa tá me perguntando por uma coisa pessoal, então porque confia na minha opinião, né? Eu vejo assim, indiretamente, dentro da empresa, sim, e muito relacionado aos nossos fornecedores, né? Então, a gente tem lá dentro uma cadeia de fornecedores, então sempre tem alguém querendo saber, né? Pô, mas eu sei que tal empresa é prestador de serviço, ou já prestou, o que você acha dessa empresa? Pô, o que você pode me dizer sobre eles? Você me indicaria essa empresa? Mas do lado pessoal não teve assim, do cara chegar e falar assim, putz, cara, não sei se eu faço isso, não sei se eu tomo um caminho da minha vida pra cá, aquelas coisas que tu fala assim. Eu caso, eu compro a bicicleta. Cara, eu falo assim, é tipo assim, que já aconteceu comigo, eu falo assim, eu não sei nem se tivesse acontecendo comigo que eu responderia, imagina a pessoa ter essa confiança em perguntar, já teve alguma coisa assim do lado pessoal que tu fala assim, uma opinião de uma decisão importante de carreira ou de relação, alguma coisa, tu fala assim, o cara tá pedindo pra eu compartilhar uma decisão que é importante pra vida dela. Tem algum que lembre, não? Teve, acho que um amigo meu que acho que também que ele tomou a decisão de sair da empresa. E aí ele me procurou também, né, para entender o momento dele, para querer saber se a decisão era melhor ou não. Então foi um momento bem assim estratégico, né? E eu também quis dar o máximo de suporte para ele tomar essa decisão, porque ele tinha essa vontade de ir para o mercado, de mudar até de carreira, tinha algumas ideias na cabeça e já tinha algum plano, mas ele, ao mesmo tempo, tinha aquele medo de sair do porto seguro, né? Então, você tem isso, né? A gente tem isso, de se apegar, né? Falar, bom, eu tô aqui na minha zona de conforto, né? Como é que... Boa. Será que eu faço isso? O que você me, né? Legal. Aconselho, o que você acha desse momento? E aí eu, claro, dei minha opinião, ajudei ele, e tomou a decisão melhor. E aí, vamos na mesma linha pro Domênico? O mesmo. Na mesma linha, então? Alguma coisa... Alguém que... Se pergunta sobre o meu trabalho, não diretamente... eu estou na empresa há poucos meses hoje. Pode ser em outra. Não, vou contar essa parte aqui que é interessante. E apesar que eu cuido de relacionamento com o cliente, eu percebo que dentro da minha empresa o conhecimento técnico dos meus produtos, dos nossos produtos, é muito alto em todas as áreas. Acho que isso é uma parte extremamente interessante. Então, quando pessoas me perguntam coisas não diretamente relacionadas, eu acho que às vezes é uma oportunidade para começar a estudar um assunto junto com essa pessoa. Ou seja, uma pessoa começa a me perguntar sobre questões extremamente técnicas de lentes, para ver. Agora, eu não sou um técnico.
Acho que é exatamente aquele momento que eu começo a fuçar dentro de um assunto que faz parte da minha empresa como um todo, mas que eu não domino, porque não é exatamente a minha parte, ser uma pessoa extremamente técnica nisso. Então, eu pego o gancho para me conectar com o diretor da fábrica de lentes, do Legal. laboratório, e ser um pouco uma conexão. Às vezes, quando chegam essas perguntas que não são do meu domínio técnico, para mim a grande oportunidade de, olha, Perfeito. surgiu a oportunidade, vou estudar essa parte aqui. E Excelente. nessa empresa aqui, que estou há pouco tempo, estou nessa fase ainda de aprendizagem, que a empresa é grande, é realmente um dos maiores estímulos. Porque a gente sempre pensa, óculos, não, é uma questão de saúde, você precisa ver, mas é uma questão de estética também. Acho que tem alguma coisa a ver com o carro. Quando o Silvio estava contando, olha, quando um amigo me fala, vamos comparar, eu acho que depois tem uma questão de estética, de gosto. O que Sim. vence, a minha percepção sobre o carro, é que quando eu vejo dois carros, tudo bem, eu vou comparar, aqui fazer uma análise técnica de comparação das duas, que você vai apoiar os seus amigos. Ao final, o cara fala, olha, mas eu gostei mais daquele modelo, daquela cor, eu acho que não, tem essa questão que vence sobre tudo. Então, também quando eu falo de armações, um Ray-Ban, um Oakley, olha, eu posso te contar um pouco as características técnicas, tudo isso que você precisa. Mas tem No final, você vai colocar isso no rosto, Sim. 20 horas por dia. Então, o seu capo mais importante, porque todo mundo te olha no rosto. Cara, ninguém está olhando o meu tênis aqui na mesa. Você não sabe que tênis eu tenho. Mas você sabe que óculos eu estou tendo, porque está me olhando. É uma coisa tão importante que você tem a questão técnica, onde a gente realmente tem uma expertise muito grande, mas tem a questão estética, que eu gosto, e que te move aquela emoção. Você coloca um óculos no rosto e fala, é esse que eu quero. Boa. Então, às vezes, sugestão ajuda, mas tem aquela coisa de sentimento, de empatia que acha que é. E pessoal, teve alguma coisa do lado também, igual eu te perguntei por cima do pessoal, o cara fala assim, foi te fazer uma pergunta, o pessoal fala assim, putz, será que eu tô preparado para ajudar? Porque quando você fala, quando você ajuda tecnicamente, tá dando trabalho. Não, o pessoal dá um frio na barriga e fala assim, eu tô compartilhando um conhecimento que pode mudar a vida da pessoa, né? Bom, eu acho que acontece às vezes comigo, e eu acho que um pouco que a gente faz de trabalho, que é aquela questão de se relacionar, a gente sabe que se relaciona cada dia com um cliente diferente. Então a gente precisa de ter uma capacidade de nos adaptar ao nosso nível de speech, de conversa com o interlocutor. Então às vezes eu penso que sou um chamado por amigos para conselhos, porque ele pelo menos sabe que a forma que eu vou lidar o assunto é a melhor. Ou seja, se o cara me fala uma coisa meio maluca, vou deixar o meu porto seguro, o meu trabalho, para viajar ao redor do mundo, ele pelo menos sabe que a forma que eu vou dar a resposta é aquela mais delicada para não te assustar, porque a minha experiência profissional me leva a fazer isso. Perfeito. Depois, sobre o conteúdo, claro, tem pessoas, cada um de nós tem um circuito de confiança, eu sempre tenho necessidade de ajuda, eu pergunto para os meus irmãos, para aqueles 2, 3 amigos, cada um de nós tem esse círculo, não? De referência, de quando precisa fazer uma escolha. Eu acho que quando eu sou chamado para isso, é mais para a forma, espero também pelo conteúdo, mas com certeza a forma, acho que pode ser algo que tem a ver com a minha profissão. E quem está assistindo, foi boa essa pergunta da Lege, porque esse ponto que você falou do aprendizado, que já veio imagem aqui na minha cabeça. Eu falo isso aqui é o presente, que eu saio sempre daqui com a cabeça. Conhecimento. Tem gente que você vai perguntar, a pessoa não sabe, e normalmente a autoria, não, é melhor você perguntar para aquela pessoa. E não traz uma reflexão para si e fala assim, putz, cara, eu não sei responder isso, deixa eu estudar sobre isso para agora numa próxima vez acontecer. Porque eu gosto de falar, normalmente quem dá aula, dei aula durante um tempo, você aprende mais do que ensina. Porque para você poder aprender, são pessoas diferentes, você estuda, você busca conhecimento. Então, o você não saber, eu acho que todos nós deveríamos ter, e não tem, tá? É o mindset, assim, a pessoa te perguntar alguma coisa, de repente você não sabe, cara, calma, deixa eu buscar conhecer para se me perguntarem de novo. E eu vou falar aqui, quem tá assistindo, a grande maioria vai falar assim, não, eu não domino isso, fala com fulano. E aquela pessoa, em vez de melhorar, acho que isso foi um ótimo ponto que a gente tem que refletir. Se a gente está querendo seguir na carreira, dependendo do seu momento, todas as oportunidades que vocês tiverem de aprendizado, e o gatilho de você não ter resposta é um bom gatilho para você buscar aquele conhecimento, ótimo. Uma brincadeira que eu faço em casa, que eu falo é assim, ó, o homem foi para a Lua, né? Tem aqueles aparelhos para fazer ressonância magnética, mas não achou uma coisa para a gente achar o óculos? Eu tenho 4. E não acha.
Não, e perder, não, isso é... Chip no óculos, pelo amor de Deus. Você colocar só num lugar. Boa ideia. Mas você Eu imagina, tenho 4 óculos ou mais. Leslie, imagina se ninguém perdesse óculos, como o mercado cairia. Tem um business nesse. Eu tenho Tem um 3 business. com uma perna só. É. 3 com uma perna só, que eu sento em cima, às vezes eu tô lá. E tenho 4. Um fica na sala, outro vai... Aí, cadê o óculos? Gente, arruma um... Aí já pode aprender com automobilismo, que é o seguinte, do tema do barulho, antes de bater no carro, pi, 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 pi. Aí antes de você sentar no óculos, vem o som. Não, senta no óculos. Pensa no chip para O problema é só que vai cair o faturamento, né? Se tiver esses do quebra, né? E vou aproveitar essa tua pergunta das pessoas procurarem vocês como inspiração para perguntar pro Switch. Pessoal, tem uma piada interna aqui que é o seguinte: da primeira vez na história que vieram, tá vendo o caso da blusa branca do terno? Então a gente tá brincando aqui da série Switch, que é o Harvey e o Não, Mike. Harvey e o Mike aqui. Mas tem muita, assim, eu gosto de falar que só conhece o Brasil quem sai das grandes capitais, né? E vocês estão falando, a gente tá falando aqui de pessoas que procuravam vocês como referência, mas eu já ouvi pessoas de falar o seguinte: eu pergunto pra quem, mas eu não conheço ninguém que é tão executivo, não conheço ninguém. As pessoas têm a falsa impressão que pra você buscar algum conhecimento tem que ser alguém que seja grande executivo, que estudou em lugar diferente. Talvez uma pessoa, um teu vizinho pode ser uma super inspiração. Tem pessoas que têm grandes impérios aí que não têm estudo. E acho que as pessoas, algumas delas confundem isso, ser um grande executivo a estudar em ser inspiração. Para vocês, tem algum momento que marcou vocês, que você assim, precisou tomar uma decisão e... Putz, cara, preciso consultar alguém. E que, enfim, que assim... normalmente é família, mas que talvez não fosse tão próximos assim de vocês, que vocês precisaram consultar alguém que marcou... Que não, de novo, não necessariamente a gente tem que seguir, tá, gente? É só você ouvir uma opinião e de repente ajudar. Caramba, quase derrubo aqui de novo. Que eu já derrubei antes aqui da gravação, gente. Deixa eu até chegar pra cá nossa aguinha. Teve algum momento que marcou vocês e você fala assim: nessa eu precisei buscar alguém pra conversar, pra poder ouvir a opinião. Ainda mais que a gente algumas pessoas falam, quanto mais você sobe no cargo executivo, às vezes você tem uma decisão que mais trabalho dá. Não, e você fica assim: putz, se eu compartilhar com o time pode achar que pode dar um caos. Se eu compartilhar em casa, a família pode achar que vai... Tem uns momentos que você fica com medo de compartilhar o que pode acontecer. Teve algum que marcou você? Eu acho que muito depende do caráter da pessoa. Você falou certo. Às vezes tem coisas que você não compartilha para não machucar alguém ou porque acha que a visão dessa pessoa é muito diferente da sua. Uma da minha mudança maior foi aquela de vir para o Brasil. Perfeito. Mais ou menos 7 anos atrás, e foi bastante um choque, porque eu trabalhava na Itália para uma outra empresa e recebi um convite pelo presidente, o dono e presidente global da empresa que me trouxe aqui, e ele foi muito direto, falou: olha, eu preciso de você no Brasil daqui a 10 dias. Não Não pensa. Ele foi ao padre, ao pastor, a tudo, né? Para saber isso, me colocou nessa situação. Eu acho que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. E, na minha cabeça, no momento que ele estava fazendo essa pergunta, eu tinha a resposta. Era assim, eu nem sabia. Quando foi fazer essa entrevista, esse papo, eu não sabia bem o que era. Mas na minha cabeça, eu saí de lá com um sim. Só que eu falei: olha, eu estou namorando há poucos meses com a pessoa. Só me deixa eu voltar para casa e conversar com essa pessoa, que hoje é a esposa, a mãe do meu filho, e que ela embarcou nessa experiência comigo. Então, realmente... Então, quando eu voltei para casa, além de conversar com ela, porque ia afetar a vida dela também, eu conversei com algumas pessoas meus irmãos, e aqueles amigos lá que a gente falou, aquele círculo restrito de confiança. Legal. E, apesar que eu já tinha a resposta no bolso, era assim: eu vou. Porque eu conversava, será que eu não estou vendo algum ponto negativo que uma conversa com outras pessoas com mentalidade diferente vai me trazer um ponto? Então, apesar que eu fui uma pessoa sempre muito determinada, eu sempre compartilhei as possibilidades que a vida me trouxe com pessoas de confiança. Mas para entender, olha, será que eu não estou vendo, estou vendo só de uma perspectiva? Então vamos escutar outras pessoas com outra perspectiva. Será que eu estou vendo esse microfone aqui? Não sei se aqui é branco ou é amarelo, para mim é preto aqui. Então vou perguntar para você me dá a sua visão? Será que eu não estou vendo o problema, a situação como um todo? Legal. Então acho que envolver
pessoas de confiança, era mais para me trazer ponto de atenção, mas eu fui uma pessoa geralmente bastante determinada, mas sempre escutando feedback, sempre. Legal, Só para legal, saber, olha, tá tudo legal. abaixo do meu radar, do meu controle ou não. Bom, sai uma coisa, olha, mas você pensou que no Brasil a taxa de criminalidade é a maior do mundo? Por exemplo, uma das maiores. Ah, nunca sabia, por exemplo. Falei, beleza, eu entendo esse ponto de atenção, mas do outro lado vou colocar todo aspecto positivo, junto todo o elemento e E olha um lugar para tomar cuidado, para não ficar num lugar tão perigoso. perfeito. Então, eu Boa. acho que esse aqui geralmente não é uma Bom. approach. Então você pega bom ponto, que assim, imagina. Não dá pra imaginar. Eu gosto de falar assim, a pessoa fala, não, empatia é me colocar no lugar do outro. Eu falo assim, é impossível você colocar no lugar do outro. Você pode entender, tentar se colocar. Porque eu falo assim, você precisa mudar de país em 10 dias. Cara, não precisa. Não é? Não, e não é na sua empresa. Você sai daqui e vou pra lá. Você vai pra uma empresa nova, fazer uma atividade nova, num país novo, que nos outro mundo novo. Não é fácil, não. Mas foi legal e compartilhei com as pessoas, com os amigos e irmãos, Que legal. sabe, para escutar. Dei aquela assustada no começo, mas depois falei, bom, ninguém de vocês me trouxe nenhum ponto que mudou a minha escolha inicial. Obrigado por ter trazido visão diferente, perspectiva. Então, posso... Mas aí, antes até eu consigo responder também nessa linha, só uma curiosidade aqui. Você já estava preparado, você já tinha na sua mente ir para outros países, alguns outros lugares? Não, você não tinha zero visão? Eu tinha morado já 6 anos na Irlanda e tinha voltado para a Itália, então eu sou uma pessoa, eu já falei antes de começar, eu falei, olha, você me perguntou antes de começar, você quer voltar na Itália ou está bem no Brasil? Eu estou bem no Brasil, mas estou aberto a tudo. Ou seja, essa questão de aprendizado, eu acho que mudar de lugar onde morar é uma questão que mais acelera essa questão de aprendizado. Cultura diferente. Então, ainda estou numa fase que posso aprender mais. O cérebro ainda está funcionando. Então, vou Não, eu quis perguntar isso, Domênico, para quem está assistindo o seguinte. Tem pessoas que não aproveitam oportunidades. Então, você tem que estar preparado para quando essas oportunidades surgirem. Então, você estava preparado. Assim, talvez, dependendo da nossa condição de vida, nunca discutiu com a família uma possibilidade de mudar e tudo. Quando vem uma oportunidade, pode assustar muito. Então, e tem gente... Aqui a gente está falando de uma coisa de viagem, mas de vez em quando tem oportunidade de emprego diferente ou de uma outra cidade... empreender, que as pessoas não estão preparadas. É o tal do... Como é que é o negócio do cavalo selado? Vamos selado. Deixa Assim, selado a oportunidade passa e a pessoa... capaz de Meu colocar. Deus, o que eu faço? Então, assim, você tem que estar sempre pensando no teu futuro e estar preparado para quando a oportunidade passar, né? Boa. Mas aí, teve alguma que marcou também você, assim... Cara, essa aqui, o que eu faço agora? Deixa eu buscar alguém para pelo menos me ajudar. Né? Ajuda dos universitários. Não, teve sim. Teve porque, bom, não é uma distância tão longa quanto a gente também, mas envolve uma mudança também. Então, foi dentro do Brasil. Foi há 10 anos atrás, quando eu tomei a decisão. Eu morava em Porto Alegre, né? Estava bem, estava exercendo minha função lá de uma outra cadeira que eu tinha de vendas e rede, uma área mais voltada para a expansão de rede, de concessionárias, então uma área que eu gostava muito, mas eu já estava fechando meu percurso ali, né? Então já tinha vindo um convite anterior e eu falei, não, por uma questão pessoal, eu falei, ainda espera, né? Deixa eu ficar mais um pouco. Eu tinha uma questão familiar ali, que eu já tinha recém-casado, né? Tava ali. E aí tinha a questão da minha esposa, que ela tinha família lá, era gaúcha. Então tinha... Quem conhece gaúcho sabe, né? Que tem aquela raiz aí muito forte. Então, a hora que cheguei para ela, falei, olha, tá chegando a hora, a gente vai ter que ir para São Paulo. Né? O pessoal quer... Né, eu tenho que ir. Tá vindo uma pressão enorme para... Né, porque o nosso escritório está aqui, toda a área comercial, o business está todo aqui, né? Então, uma hora ou outra tinha que acontecer. E aí, pô, foi uma decisão assim super também que a gente repensou, porque, pô, e agora? Vamos? E ela, né? Não, mas minha família e o filho recém-nascido, eu tinha 1 ano e meio. Ela, ai, mas minha mãe, minha irmã. Eu falei, eu sei, mas tá passando. O cavalo tá passando. A gente precisa montar agora. O trem tá passando. Se a gente não embarcar agora, não dá. E aí também. Aí conversa muito com ela, com a família, até com a família dela. A gente explicou. Aí
com a família, minha família, meu irmão, minha mãe, na época também, começamos a explicar, falou, ó, a gente vai voltar, o que vocês acham, né? Pô, então, eu tinha família aqui em São Paulo, então para eles foi maravilhoso. Mas, pô, por que eles não voltou antes, ajudou, né? Então foi... E aí foi mais assim, foi mais o convencimento do lado da minha esposa de falar, olha, vamos ter que deixar o Rio Grande do Sul e vamos morar em São Paulo. E é legal que você trouxe agora uma visão, uma coisa diferente, que é Foi. uma coisa é você pedir opinião para tomar decisão, outra coisa é você viver uma coisa que é como é que eu consigo explicar, argumentar e convencer no sentido bom que precisa fazer essa mudança, né? Que às vezes tem pessoas que têm essa dificuldade, quer a mudança, sabe que é, mas com a família ou a decisão, como é que eu não consigo convencer, eu não consigo seguir, não consigo ir, e que pode acabar te travando uma decisão que do lado pessoal você sabe que é explodir, né? Certo. E acho que esse é um bom ponto. Já manda outra logo aí pra eles aí que é bom que a galera que tá assistindo já tá vendo um monte de coisas que aconteceram na vida que não é fácil. Por isso que vocês podem chegar lá também. Agora, pelo que eu entendi, para quem é do Sul, vir para São Paulo é tão complexo quanto para um italiano mudar para o Brasil. Não tem bastante isso? Bem parecido. Bem parecido. São pessoas, não eles em geral, mas mudar para São Paulo, eu acho que é uma mudança grande para qualquer outra pessoa que vem de outro lugar do Brasil. Porque São Paulo assusta. Mas tem uma coisa aqui pelo tamanho, a complexidade. Mas no Brasil, o Brasil, como eu acho que como todos os países, é muito bairrista. Então, assim, se for Nordeste, o pessoal prefere empresa no Nordeste, é bairrista. Só que o Sul tem um adicional ainda mais, assim, ele é bairrista, mas você vai rodando no Nordeste em alguns lugares. O Sul ainda tem uma coisa mais ainda... Exato. O Rio Grande do Sul tem mais ainda do que... Então, aquela coisa... Exato. E eu fiquei muito tempo lá, né? Então, hoje eu falo, eu sou metade paulistano, metade gaúcho. Eu adotei, porque, assim, é um lugar que me recebeu super bem. Assim, eu me sentia em casa, sabe? Assim, cheguei lá sozinho, fui com a cara e coragem, fui transferido, tem que ir pra lá. Eu nunca também... Uma coisa que eu acho que eu sempre oriento para quem vem me procurar também de carreira. Fala, meu, não rejeite, não trave por questão de mobilidade ou questão de uma outra função transversal que às vezes você pode... Outra cultura, né? Aprenda coisa nova. Vai aprender. Pô, vai para outra cultura, né? Pô, eu morei em Curitiba, foi excelente, adorei, uma cidade fantástica também. Fui para Porto Alegre, melhor ainda, achei uma cidade fantástica, assim, lembra muito São Paulo, mas com menores proporções, né? Então, e o povo, assim, super receptivo, sabe? Eles têm esse lado bairrista, assim, mas eles são muito unidos e muito receptivos. Então, me senti em casa, conheci minha esposa, tive filho, então foi uma Mas melhor ainda, né? Já a família. Bacana. Agora, falando de mudança, essas coisas aqui, acho que aqui a gente tem alguém na mesa que fez mudança grande na vida. Sem dúvida. A gente, naquela rodada de mesa, ela deu algum beat para a gente. Nossa, da Índia, passando por Inglaterra. Também a sua experiência não é completa e você se adaptou a grandes mudanças, não? Eu fui aprendendo tudo. A Índia é aquela pobreza, né, que todo mundo sabe que é a cultura, a religião, né, a falta de certos, né, assim, aqui a gente come um bifinho, lá a gente não come, lá não pode comer nem um ovo. Agora Israel reza batendo a cabeça na parede, bota o tapetinho. Então, assim, com a família foi bem complexo. Mas também tem que se adaptar a cada um. E eu fui me adaptando, ainda mais que eu sou circense. Né? Quer dizer, eu vim para o Brasil no circo, a família era circense. Ah, que legal. Da parte da sua mãe, do seu pai? E você ainda sabe ainda fazer alguma... Sei fazer nada não, mas eu sei cantar. A gente vai encerrar hoje com música, cantando, hein? Boa. Então, uma pergunta assim que é para os dois, mas que se vocês acharem que não, só levantar a mão e diz, vamos dar o... Vai responder assim mesmo. Vai responder assim mesmo. Se você achar que não, é essa mesmo. Isso é assustador. É que sempre as pessoas às vezes me fazem essa pergunta e eu falo, é tão estranha essa pergunta, assim, ó. O Silvio, né, o Silveira, assim, a cara de menino bonzinho, né, o Harvey. Não, então o Harvey é o Domênico, é o Mike. É o Mike. Então, acontece na nossa vida de todo mundo. Já teve alguma situação com vocês, que assim, tipo, ou um ex-funcionário que não ficou bem, ou um chefe, ou até mesmo um professor que depois te viu lá em cima, né, e que põe na escala, nossa, olha como ele tá, e
e ficar magoado por você ter sucesso e ele não ter chegado nisso? Boa, boa. É terrível essa pergunta. Boa pergunta. É aquele. Pessoas que você viu assim, cara, ficou inveja do teu sucesso, né? Porque sempre a pessoa pergunta, nossa, mas... Eu acho que eu tenho um caso no meu histórico. A gente lidera sempre como no mundo de CX, de Customer Service e de Contact Center, com uma multidão de pessoas muito grande, não? Então, isso aqui é totalmente um espelho da sociedade. Eu sempre falo isso. Apesar que às vezes, dependendo do país, às vezes é um nicho da sociedade, mas quando você trabalha com grandes números, a estatística fala que aquela população reflete a população do lugar onde você está, mais ou menos. Então tem de tudo. Tem o ciúme, tem a questão de divergência de visão. Então, ao longo da minha carreira, quando você é chefe de alguém, sempre pode acontecer que a visão do seu liderado é diferente da visão dele mesmo, ou seja, ele acha que está preparado para crescer e você acha que ainda não está. Isso aqui gera sempre um primeiro conflito. E se você não é tão bom, e acho que foi uma minha falha na minha juventude, em explicar que às vezes não era o momento para ele crescer, algumas pessoas ficam com uma encrenca a relação, uma relação conflitual, porque eu acho que algumas pessoas se veem melhor do que elas são, outras pessoas simplesmente não estão preparadas, mas se você não tem em cima um chefe que te explica por que ainda não está preparado e o que falta, Perfeito. então essa falta de mostrar o gap, você embaixo sente simplesmente o cara não está gostando de mim. Perfeito. Então, isso aqui pode gerar, infelizmente, aconteceu na minha vida, um circuito de inveja. O cara, a cada promoção era o cara que mandava aquela mensagem: eu acho que você não merecia. Sabe, aquela coisa. Acontece na vida, eu falo de forma aberta. Eu acho que essa questão foi até o meu insucesso. A postura da pessoa não é da melhores, mas significa que eu não consegui lidar da forma melhor. Não? Então, não todo mundo está apto a crescer. E quando a gente fala que no nosso segmento a gente lidera 7, 8, 10, 15 mil pessoas, e delas só 1, 2% pode subir, porque é a dinâmica do mercado. E pode ser, em algum caso, que tenha mais preparados para assumir, ou pessoas que se acham mais. Então, acho que essa forma de comunicação é uma questão que é extremamente importante. Tudo é sobre quem comunicação. Tá em casa, porque às vezes Tudo é pessoa, sobre só comunicação. acontece comigo, né? Então, tá vendo? Acontece com pessoas como eles. Sim. Né? Não. Viu, pessoal? E não é só profissional, não. É relacionamento pessoal. É tudo sobre comunicação. Perfeito. Bom, necessariamente assim, que eu saiba, não. Pelo menos não falaram. Não recebeu mensagenzinha. Não foi tão direto. Não recebeu mensagem direta, assim. Não foi tão direto, mas eu acho que assim, teve um paralelo a isso que eu acho que a gente sofre, né? E acho que todo mundo na carreira tem momentos altos e baixos, e aí você tem líderes que às vezes até te influenciam ou te pressionam, né? E eu tive realmente também, em alguns anos, aí uma situação de uma liderança muito pesada, assim, muito um método, assim, eu diria muito de cobrança pesada, onde realmente o time ficava pressionado, era sob pressão, era muita pressão em cima de entrega de resultados, e isso você sentia, né, que realmente às vezes passava um pouco, e aí todo mundo sentia isso, e aí às vezes tinha que conversar, fazer algum alinhamento, uma bilateral para conversar, para entender as expectativas. E aí a gente sentia que, pô, isso seguia e a gente não conseguia entender, né? Por que era daquela maneira. E aí teve alguns anos, essa liderança acabou saindo da empresa. E depois, num bate-papo informal, uma outra contato que a gente teve por outras oportunidades, né? A pessoa querendo informações, e aí a gente conversando, aí é engraçado, porque aí parece que quebra um pouco aquela barreira da empresa, né? Às vezes, o feedback, às vezes, eu não sei se as pessoas têm um certo limite, um certo pudor de até onde eu posso falar, o que eu devo falar, se eu posso ser um pouco mais pesado ou não.
E aí a gente sentia que às vezes a coisa não estava clara, né? Fala, pô, mas aí no feedback você não entendia por que tá agindo assim, Aham. várias pessoas, e com a gente, que era, né, já tinha cargos de liderança. E nesse contato depois foi super esclarecedor, porque aí, né, sem querer esse assunto veio, né? Pô, mas naquela época, né? Não sei o quê. E aí começa a deixar o. E aí ele foi super sincero, ele falou: olha, é a minha gestão. Ele falou: eu trabalho assim, a gente entregava, sempre foi assim. E outra, ele falou: eu só vou cobrar, eu só vou agir dessa forma com quem eu sei que vai me entregar, com quem tem competência, quem eu sei que vai me entregar o resultado. Era uma forma de reconhecimento. Exatamente. Sim. Era um reconhecimento, por mais que, né, de uma forma, às vezes, um pouco mais forte, mas é porque eu sei que o meu time era de alta performance. Então, eu vou seguir assim, porque Perfeito. é da forma que eu confio nas pessoas. As pessoas às vezes têm eles têm que tomar cuidado com jargões, né? Porque eu já vi muita gente falar isso, mas porra nenhuma. Tratava mal as pessoas, falta de respeito, assim. Ah, não, porque eu sei que é quem dá. Você via que não é por falta de conhecimento e tudo. Mas você fala, cara, de novo, é toda a forma de como eu comunico. Acho que o tema formal dos feedbacks atrapalha. Acho que as pessoas acham que o feedback tem que ser aquele momento. Não, isso acontece 24 horas por dia, Claro. no teu café, e tenho que seguir o mesmo modelo. As pessoas confundem elogio no público, alguma coisa no privado. Tá bom, tô num shoppingzinho sozinho, num café, eu posso falar. Se tiver muita gente, eu não vou falar. Então, acho que essas regras que algumas pessoas tomam cuidado. Mas acho que tem um tema que eu aprendi semana passada com meu filho, que o recente agora tem refletido sobre isso. A gente comemora pouco a evolução. E aí tem um tema da comunicação que a pessoa não está preparado, e de repente ela só comemora se ela for promovida. Mas se ela evoluir, ou se ela der um passo que ela não estava preparada, porque aconteceu? Ele foi disputar um torneiozinho de futebol, na verdade ele não estava no time, o treinador, pô, deixa ele jogar, vamos convencer ele a jogar, vamos convencer ele a voltar. Eram 3 partidas para se classificar, e perderam empataram uma, precisava ganhar a próxima, e ele resolveu ir. O de 7 anos, filho de 7 anos. Aí resolveu ir, ganharam, foram pra semifinal, ganharam e foram pra final. E aí perderam a final. Perderam de 1-0, coisa e tal, e algumas crianças assistem, e ele super feliz, troféu, medalha, mostrando pra todo mundo, vindo no carro. E aí ele foi e falou, pô, pai, nosso time só tá 3 meses treinando, e eu mesmo só tô aqui há pouco tempo. O time deles ganhou de goleada de todo mundo, e o nosso só foi 1-0, porque o goleiro salvou assim, senão a gente empatar pênalti. Então, pra gente foi ótimo, a gente não, assim, pra gente, tipo assim, não era nem pra gente estar aqui. Levou pra escola a medalha no dia seguinte, então, não venceu, mas comemorou porque chegou. Não, e pra 7 anos, falou assim, a minha leitura, né, eu não deveria nem estar aqui, nosso time começou a entrar agora, se a gente ficasse lá atrás, eu também estava feliz. Então, isso parou pra poder refletir, assim, o quanto eu comemoro evolução. Primeiro, a gente comemora pouco, as nossas conquistas a gente comemora pouco, a gente dá pouco parabéns pra gente mesmo, por conquista. A gente não comemora o vice, a gente não comemora a evolução. A gente só comemora se eu cheguei lá na frente e consegui aquele presente, aquela conquista. Putz, não Por reconhecimento oficial. não consegui comprar o videogame. Cara, mas consegui vender aqui a bicicleta, já tô esperto nisso, vou juntar mais um dia. Cara, não iria comemorar isso. Então acho que trouxe pra mim recente uma reflexão assim, cara, o quanto eu tô comemorando só a evolução e o quanto eu tô reconhecendo que eu não estou preparado para aquilo. Porque assim, cara, não estava preparado, a gente não estava preparado para ser campeão. Exato. Então era de uma criança que com certeza não teve metodologia nenhuma. Ali basicamente era só sentimento de uma criança e que a gente traz assim para nossa vida nesse caso dessas pessoas aí que ficou inveja, tem a gente com o papel de líder de trazer essa comunicação, mas a gente tem que também, eu gosto de falar aqui para as pessoas também, que assim, cara, primeiro a gente tem que fazer uma autoavaliação nossa, as nossas atitudes. A gente terceiriza, a culpa é do líder, a culpa é da empresa, a culpa é do... Sempre a culpa é A gente sempre terceiriza os problemas. Putz, cara, vamos olhar pra gente mais, né? Acho que foi ótimo. Essa reflexão é realmente interessante. Ótimo ponto. E hoje a gente vive a cultura do imediatismo. Eu quero o resultado logo.
Então, o resultado para ser um resultado verdadeiro, duradouro, que dura no tempo, que tem uma solidez, chega gradativamente. Sim. Chega às conquistas, como você estava falando, até o momento que essas conquistas se soma ao seu background, ele vira uma nova expertise, uma nova competência, eventualmente no mundo corporativo, um novo cargo. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer, Sem dúvida. investir em reconhecer as pessoas também para pequenos crescimentos. Ou às vezes a gente associa salário à importância dentro de uma empresa. Isso aqui também é muito chato e faz parte, infelizmente, da nossa cultura. Não tem problema falar de dinheiro, mas não quer dizer que aquilo ali é... Exato, exato. Não é que quem mais ganha é o melhor lá do grupo. Infelizmente, não é Sem assim. dúvida. Não tem dúvida. A gente Sem dúvida. tem que, como executivo, acho que é uma missão da gente um pouco tentar tirar as pessoas dessa relação que às vezes é inconscientemente direta. Acha que o cara que está lá que ganha mais é o melhor. Até porque, assim, não sei a opinião de vocês, mas todo mundo que me pergunta, eu falo isso. Conforme você vai ficando mais tempo, executivo, você vai indo, você quer ganhar dinheiro, mas você quer menos. Eu não quero ser status. Cara, quer me pagar e meu cargo ser estagiário? Assim, Concordo. o status não é mais, assim, não é mais esse, né? Então, conforme você vai ficando mais experiente, você vai aprendendo outros. Boa. Concordo. Eu falei que passa rápido, se deixar aqui a gente vai até amanhã. Então, antes por aí das perguntas de fechamento, manda mais uma aí. Eu tinha uma pensada aqui, mas manda mais uma que a gente vai pra... Não, então vou uma rápida, porque tem as perguntas de fechamento importante aqui, mas vamos uma rápida o seguinte. Que as minhas judia, né? Não, então, mas vou aproveitar essa linha que você pediu, que é o seguinte, teve algo que eu gosto de perguntar aqui também bastante. Antigamente eu perguntava algum erro de liderança, coisa e tal, mas a gente vai pegar na página 10.000 alguma coisa, porque o erro a gente tem diverso, né? Uhum. Alguma coisa que marcou vocês, que alguma situação que você vivenciou, seja você liderado, que você, outra pessoa próxima de vocês, que você viu assim, aprendeu o que não fazer? Porque a gente aprende, a gente tem muitas inspirações, vocês inspiram as pessoas, mas teve alguma coisa que marcou você assim, cara, isso aqui eu aprendi que eu nunca vou fazer isso na minha vida, nunca vou fazer isso com ninguém. Muito. Muito bom. Fazer a lista. Não, mas realmente muitas e eu acho que vale tanto quanto os líderes inspiradores. Ou seja, aprender é o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Tem o mesmo valor. Eu não tenho uma discriminação. Olha, eu gostaria de ter um líder que me mostra como fazer uma coisa. Vale tanto quanto um líder que me mostra como não fazer uma coisa. E o efeito daquela liderança que às vezes pode ser tóxica. Teve uma que marcou, uma que você lembra? Eu lembro várias, desde o começo da minha trajetória. E vou falar, eu acho que aprendi mais a fazer, aprendendo de erros dos outros. Acho que essa questão aqui, acho que o meu caminho foi mais endereçado. Claro, eu tive sempre na minha vida líderes inspiradores, até hoje, até a minha última experiência, sempre tive, mas sempre tem na empresa líderes que às vezes são aquele... O Silvio estava contando de um caso daquele líder duro, ou pode ser um líder com baixa capacidade de comunicação. Então, quando você é liderado de uma forma que você não gosta, você já fala, eu não quero isso, então a alternativa é essa. Vale do mesmo jeito. Perfeito. Então você sabe o que você não quer. Olha, essa pessoa está me gerenciando dessa forma, eu não gosto de ser gerenciado dessa, então eu vou gerenciar o resto das pessoas dessa outra forma, porque eu estou estou vivenciando na minha pele o impacto desse tipo de liderança. Então acho que eu teve tantas quantas pelo menos, tantas quantas, e sempre foram muito bem aceitas. Essa questão de... Mas não teve uma que impactou assim, aquela que tu ficou puto com o cara, só assim... Respirou 10 vezes. Respirou 10 vezes, e aí depois pode ter orientado. E acho que teve. Acho na Itália teve um caso muito marcante, que é realmente, eu declarei abertamente, vocês conhecem essa pessoa, eu sou exatamente o oposto do meu chefe. E eu tão convencido do meu estilo de liderança e do fato que eu não gostava daquele, que eu até, cheguei a me expor com essa questão. E faz parte. E se a pessoa do outro lado é inteligente, ela entende que existem modelos diferentes, cada um atua ao seu. Claro, eu indiretamente dei um feedback para ele, mas faz parte. Também, no começo da minha carreira, você só recebia feedback do líder.
nunca dava feedback para os líderes. Agora, graças Hoje a em dia, Deus, vai. hoje em dia, essa cultura de um feedback 360 funciona, se atua em muitas empresas e é super saudável. Até na minha empresa atual, eu entrei nessa modalidade de feedback 360 e quase foi meio assustador no começo. Entendeu? Uma empresa grande, uma multinacional super estruturada, isso aqui faz parte do desenvolvimento dos líderes. Sim. Escuta o feedback dos seus liderados quase semi-publicamente, É. sabe? É a questão de, olha, tem metodologia de você te colocar na frente dos seus liderados, onde os seus liderados falam, olha, eu não gosto disso, eu gosto disso e gostaria que tivesse isso, sabe? E é extremamente interessante. E você aprende como, apesar que você tem uma metodologia, uma forma de ser líder, a gente falou no começo, tem que se adaptar ao público que tem. Então, Sim. qual a forma melhor de escutar direto? Sim. O deles, o que é você. Então, Perfeito. Não, e já falo pra todo mundo. Bom, liderança não é teoria, é prática. é E isso. segundo, você pode ser o melhor líder do mundo. Eu gosto de dar exemplo porque a gente vive no mundo de relacionamento do cliente, que tem call center, que é muita gente fazendo a mesma atividade. Então você é um mega vou dar um exemplo, supervisor. Se você pegou uma nova equipe, é tudo novo. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Então eu tenho que me adaptar porque minimamente são pessoas diferentes. Boa. Teve alguma que marcou também lá você? Olha, acho que Tirar além dessa, teve alguma outra, além dessa. Olha que essa terrível. sempre tem. Acho que os desafios são constantes, mas tem, claro que tem situações que marcam, né? Acho que onde fala, pô, aqui eu acho que eu não devia ter tomado essa direção. E eu acho que uma das que me marcou assim, onde eu falei, pô, agora eu preciso mudar um pouco como eu tomo as decisões em algum sentido. Quando eu estava justamente morando no Sul, né, bom, eu trabalhava com vendas, né, então eu era responsável pelo market share, por emplacamento, por participação pesada, né, e a concorrência pesadíssima entrando cada vez mais forte, com novos produtos, e a gente brigando ali, a gente tinha fortes, era das melhores participações do Brasil, né? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que eu respondiam, eram as melhores participações que a gente tinha. E a gente sempre entregava uns números bem acima da meta, sempre com alta performance. E eu lembro que teve um mês que crucial, que a gente precisava entregar também, e eu fui numa pressão em cima né, da rede de concessionários, de todo mundo, na mobilização para a gente fazer uma super performance. E eu cravei que a gente ia fazer. Falei, não, a gente vai entregar. A gente vai entregar um mês, fizemos campanha, fizemos tudo, e falou, vai ser, vamos agora. Né, e o resultado compunha o resultado do Brasil, e era reportado. E a gente falou, vamos entregar. E foi um mês duríssimo, assim. Aí teve concorrência, sabe? A hora que a gente começou a se movimentar, a concorrência contra-atacou com mídia, com ações. E aí chegou no final do mês, eu falei, não vai dar. Aí fui para o meu superior, falei, olha, aquele plano não deu, não vai fechar. E aí foi duro. Aí realmente, sabe, onde você tem que jogar real. No último dia do mês, você chega e fala, olha, tudo que eu fiz aqui vai bater na trave. Assim, por pouco, não... E aí, pô, aí tem que se explicar, mas por quê? A gente tava contando com o número, e aí você tem que voltar tudo, entender o que aconteceu, fazer uma timeline, sabe, de explicar do porquê que chegou naquele e bateu na trave. Eu falei, pô, não acredito. Então, a partir dali, eu falei, bom, eu só vou contar realmente com o que está na minha mão. Não vou querer fazer nada fora, loucuras, me comprometer com números que às vezes, né, você quer entregar, mas se você vê um risco, volta e avalia, fala, pô, isso aqui, excelente. Né, seja num projeto ou numa entrega de vendas, de performance, tem risco, já mapeia isso, né? Então, não vai contar que os concorrentes estão ali só de brincadeira, criando e... Eu acho que essa questão de ter um approach positivo faz parte de todos os executivos. Ainda mais de cara comerciais. Imagina um comercial sem essa perspectiva positiva. Não, tá doido. Mas às vezes tem que ver a realidade e falar, olha... Não, é por isso que eu gosto do conceito do mirar na lua. Eu gosto muito assim, cara, esse aqui é o objetivo, isso aqui é uma coisa... Porque aí volta tudo a comunicação. Porque assim, essa aqui é o que a gente está entendendo, a gente não vai arriscar.
aqui, vamos aliar que a gente tem um conceito aqui do tal do Miranalô. Como é que eu vou bater essa meta? Não tenho a mínima ideia. Mas você vai trabalhar. Por quê? Porque quando você faz isso, quando você não tem a mínima ideia, você vai falar com pessoas diferentes, você vai pensar estratégia diferente, você vai se relacionar diferente. Chegou lá, não bateu a meta. Se você olhar pra você e pro teu time é outro. Porque o que você teve que se provocar, porque quando você tem uma meta ali que você estica, você já tem ali mais ou menos um planejamento, estica um controle. Quando você consegue criar algum plano paralelo, porque uma coisa é você botar na pedra, eu tenho um plano, outra coisa é, vamos nos provocar a fazer algo diferente além, porque minimamente, se eu não bater, você aprende coisas assim, você volta sendo uma outra pessoa, mas a comunicação, por quê? Porque se não tiver alinhado isso, aquele Miranalô vira meta e vira esse blá 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 blá. Boa, boa. Vamos lá, vamos aqui para os nossos fechamentos. Vamos fechar. Assim. Não, calma aí, rápido. Tá assustado essa questão do fechamento. Não, é porque fechamento. Não. Definindo de. Não, é porque é uma informação importante. Não, mas vou perguntar uma. Eu tô preocupado aqui, turma, porque eles têm outros compromissos aqui de horário, mas eu vou fazer uma pergunta se não responder rápido, antes dessa pergunta de fechamento, porque eu acho que era importante a gente ouvir isso de vocês. A gente falou aqui sobre a gente reconhecer, a gente tem que nos parabenizar. Vocês lembram da última? Tiveram várias na vida de vocês. A última coisa extraordinária que você fez pra alguém, que você impactou aquela pessoa, que você fala assim, putz, essa pessoa vai lembrar de mim sempre. Que teve um amigo que passou aqui, o Serafim, abraço, Serafim, ele falava, às vezes eu gosto de fazer algo pra marcar a vida da pessoa, por exemplo, ele deu um exemplo de aniversário. Putz, é aniversário daquele amigo. Em vez de eu dar ele uma blusa, um tênis, um presentinho, eu falo assim, junto 3, 4, vamos juntar nós 4, vamos dar uma experiência pra ele que ele vai lembrar o resto da vida daquele presente. Então, fez alguma coisa simples que marcou. Eu gosto de dar um exemplo, a gente pensa as coisas muito rebuscadas, mas a gente consegue fazer coisas excepcionais todo dia. Por exemplo, eu tô aqui em São Paulo. Se eu estiver aqui andando na rua e perguntar pra uma pessoa assim, onde é que é o metrô? Imagina que o metrô, normalmente a pessoa vai falar assim, cara, vira direita e esquerda. Se a pessoa falar pra mim assim, não, mas calma aí, pra onde você vai? Porque de repente o metrô não é melhor. O cara perdeu 10 segundos. O cara fala assim, cara, o cara parou e prestou atenção em mim. Putz, vai por aqui que é mais rápido. Então aquilo vai me marcar e automaticamente é uma corrente positiva, né? Você vai fazer. Vocês lembram alguma... Porque, de novo, a gente faz muita coisa bacana. A gente o dia a dia consome, mas se tiver no meio de uma reunião, a pessoa te pedir, cara, o que você faz? Faz isso. Você responde no automático. Se você parar, não, me explica melhor. Só em parar aquela pessoa assim, cara, a pessoa parou aqui pra marcar. Teve um outro episódio aqui também, de um executivo que o pai dele trabalhava auxiliar de serviços gerais e tudo, que marcou a vida dele, do pai dele, que uma vez um executivo da empresa passando assim, cara, você, não com preconceito, você é uma pessoa bem apessoada, todos os dentes, fala bem, por que você não estuda, por que você não faz? Sim, a pessoa só passou, prestou atenção e falou, cara, mudou a vida do pai dele, o pai dele começou a estudar e vida. Então, vê que são pequenas coisas que marcam. Vocês lembram de uma última coisa que vocês falam assim, cara, uma coisa legal que vocês fizeram pra alguém, e aí, vida pessoal, qualquer coisa, que fala assim, eu vou lembrar e essa pessoa vai lembrar o resto da vida? Bom, vou tentar. Gente, vamos dar parabéns pra gente, a gente marca as pessoas, né? Não, eu acho que isso aqui acontece mais na vida pessoal que na vida profissional, sabe? Eu sou um cara provocador de discussões. Então eu sempre, quando alguém me pergunta uma opinião, amigos me perguntam opinião, eu vou fazer provocações muito fortes, sabe? Eu sou um cara de extremos. Eu te coloco lá no extremo para você ter uma visão, sabe aquela que eu falei de perspectiva diferente? Perfeito. Eu vou tentar ir bem no oposto da sua perspectiva. Legal. Para te colocar em uma situação onde você está totalmente impreparado. E penso em um amigo que mudou de trabalho, esse aqui é o caso que a gente já conversou, mudou de trabalho, começou a empreender. Eu acho que eu fui um motor para ele se sentir incentivado, porque às vezes você se relaciona com pessoas que se subestimam. Muito. Então, já o fato que você começa a falar, olha, você é isso. Você não está falando, segue aquele caminho. Mas quando você já está falando para o cara, olha, você tem essa competência, está subentendendo que está preparado. Só que você não deu uma opinião, você não falou, faça isso. Eu te falo o que você é, olhando de uma perspectiva diferente. Quando você começa a saber que por fora você é percebido com aquelas características, fala, nossa, aquela hipótese que eu queria era exatamente
para dar certo era ter essa característica. Então, se alguém está vendo isso, eu vou nessa. Acho que essa aqui foi uma coisa Excelente. que marcou essa relação, esse meu amigo. Ó, gente, excelente exemplo, e com certeza você lembra, ele lembra. É. E é isso, às vezes a gente tem que ajudar trazendo coisas diferentes para a pessoa refletir. As pessoas, às vezes, a gente vai ajudar, quer dar aquela resposta que você já quer ouvir. Ah, não quero falar nada diferente, não. Deixa eu dar uma resposta que ele já quer ouvir para ele ficar feliz, né? Ótimo ponto, boa. E aí? Bom, eu acho que... Mas você virou só seu amigo também? O percentual é preso, né? Agora me arrependo. Do meu lado, assim, acho que já teve passagens como a do Domênico, de amigos, né? Procurar para ter um feedback, procurar alguma ajuda, algum conselho. Mas eu acho que, assim, as coisas simples estão no dia a dia, né? Então, recentemente, assim, ano passado até teve umas passagens bem interessantes. A gente tem um time terceirizado no nosso BPO lá dentro. E a gente mesmo, como montador, a gente incentiva eles com premiações. Então, a gente faz ali, periodicamente, Legal. uma rodada de premiações, e aí a gente elege lá quem foram, né, os destaques, é feita uma premiação, a gente leva eles, né, uma vez por mês, tem um almoço com a liderança. Então, uma forma de falar, pô, a gente está aqui, né? Então, e é o que eu trabalho muito com eles. Por mais que tá um BPO ali, eu falei, vocês são a Renault, vocês Legal. são a montadora. Legal. Então, vocês estão vestindo a camisa. E aí, nessas premiações também, uma vez ou duas vezes por ano, a gente entrega camisetas para eles, né? Da marca, o logo. Pô, aí é fantástico. Todo mundo bota a camiseta, vamos tirar foto, faz uma festa. E aí, uma das atendentes, né, entrou na minha sala lá e falou: eu posso conversar com você? Pode, claro. Ficar ali aberta, né? Ela falou: olha, o que vocês fazem aqui, eu não vejo nas outras empresas que o nosso BPO atende aqui. Vocês tratam com tanto amor, com tanto carinho, que a gente dá marca mesmo, sabe? Legal. A gente veste a camisa e, pô, a gente é Renault aqui. Não, e isso é exemplo onde vindo dela, assim, tão espontâneo. Ela falou, pô, são pequenos gestos que mostram... Mas vocês fazem como por quê? você- Porque vocês também fazem de forma de coração, que é aquela... E tá vendo? Não é nenhum... Não precisa dar um presente grande, assim, cara, eu trato você igual e você trata as pessoas iguais, isso marca, né? São pequenos gestos Boa. ali, é uma bonificação ali que eles têm. E aí vamos entregar a camiseta, vamos celebrar, vai ter o almoço com, né, os ganhadores daquele mês. Pô, muda completamente, assim. Aí quando eu tive esse feedback, eu falei, pô, pra mim era uma coisa natural, mas, pô, pra Gera um valor grande. nossa, Boa. enorme. Boa. Então vamos lá. Pergunta importante aqui antes da gente o agradecimento final é o seguinte: quem é o Dodô e o Silveira, quando não tá pensando em nada do mundo corporativo? O que vocês costumam fazer, gostam de fazer, enfim, que alguém pode encontrar vocês por aí, o que faz com que vocês renovam a energia. E importante, um superpoder de vocês. Aquele superpoder que fala o seguinte, até fazer figurinha, cara, isso aqui, meus amigos, minha família, se isso aqui vão me pedir. Se é pra cozinhar, vão pedir que eu cozinhe. Se é pra fazer uma viagem, eu que planejo. Se é pra fazer um churrasco, eu que faço. Se é pra só não pode o carro se compra um carro, compra um óculos, né? Não é isso, assim. Cara, isso aqui eu sou a melhor pessoa do mundo pra meus amigos, minha família. Esse aqui é meu superpoder. E o que vocês gostam de fazer fora? Eu não sei, você tem algum novo? Se tiver algum novo, você fala alguma coisa nova que você atualizou, você fala pra gente também. Não, tá indo boa essa. Tá indo boa. Então, mas quem se jogar lá Leslie Conexão, você vai saber o que ela falou da última vez também, né? Que vai resgatar. E aí? Quem são vocês o Dodo, O né? Dodo. Dodo e o Silveira, enfim, quando tô zero momento Quando corporativo. vocês é Dodo e Silveira. Zero. Não é? E o superpoder de vocês? Bom, eu gosto de estar com amigos, muito. Tenho dois grandes prazeres. Um é planejar viagem, porque eu gosto de planejar viagem. Então, quando eu tenho um tempo livre, penso qual é a minha próxima viagem e tento planejar da melhor forma essa próxima viagem. Então, Mas naquele nível de detalhe, primeiro dia aqui, segundo dia aqui, terceiro dia aqui.
Exato. Não é aquele cheguei e faz o que quiser, não tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Não joga cabide na mão. É o único lugar, é o único momento da minha vida onde eu sou metódico. É. Esse planejamento de viagem, é isso. E depois passar, quando estou livre, é passar tempo com amigos batendo papo. Acho que isso aqui Legal. é o fio vermelho de toda a minha vida, é me relacionar com pessoas. Quando não é profissional, eu escolho as pessoas, então são amigos e famílias. Legal. E agora, superpoder, não sei, não tenho particular, mas essa minha questão de planejar virou referência para algum amigo. Então, quando tem alguma coisa, se uma viagem, organização em geral, um jantar de alta complexidade, Já chama, vou. eu sou a referência. Vamos fazer um encontro aqui com os amigos, vamos. Não. Calma. Vamos fazer um jantar. Não, cara. Calma. Vamos falar com o Domênico para ver como é que vai ser o jantar. É isso. Aí. Você viu? Agora E se você tem já tá. comida, sou eu. Se tem comida no meio, geralmente sou eu. Aí você que faz também. Gosto, mas não, em geral, não, mas além disso, se tem comida, se tem a ver com comida, Uma boa a socialização, exato. Aí, então já sabe, ó. Eu tô Eu ligado. preciso viajar, eu preciso fazer um evento que tem comida envolvida. Pode perguntar. A gente já sabe aí da organização. Boa. Excelente. Boa, a Itália é uma escola, né? É, Nossa, boa. a gastronomia. Não, mas aí agora dentro desse superpoder, você acha que qual que você mais gosta de utilizar? O do planejamento de viagem ou do planejamento do evento ali da comida? Não, de viagem gosto muito. ganhou. Porque, de novo, é uma forma para... Também se alguém me pergunta de um lugar que eu não conheço, começo a estudar, a ver, sabe? Tenho essa curiosidade. E aí? Bom, quem é o Silvio? Acho que, bom, eu sou muito família depois de casar e filho, você acho que junta, né, tudo isso e vive intensamente, então eu vivo muito intensamente essa fase de família, de filho novo não, né, meu filho já está com 11 anos, então, mas já está, assim, agora está naquela fase de querer fazer tudo, escolher tudo, é uma fase já meio pré-adolescente, então já é agitado. O que eu gosto fora, né, da empresa? Eu gosto muito já pratiquei muito esporte e hoje ainda gosto de esportes radicais, apesar de não parecer, mas é uma minha adrenalina, eu Mas do preciso que? disso, Isso. às vezes eu preciso dar essa, Surf. sabe, já surfei bastante, Mas não, mas radical que é Já. escalada. já escalada baixa já fiz, mas pouca, mas já saltei de bungee jump, de asa delta, Opa! faço kitesurf, que hoje é o meu esporte preferido, não sei se Boa. vocês conhecem, mas é uma vela, Não, tem vontade de aprender também, tá vendo? parece uma pipa enorme, É. esse é o meu esporte, eu acho Eu falei essa semana, porque Bonito. eu vou. maravilhoso. Quem tá assistindo, vocês devem estar assistindo, a gente tá em abril, agora em maio, mas tem o feriado da Semana Santa, a gente tá gravando aqui. Eu vou na casa da minha cunhada, que ela mora na região dos Lagos, no Rio, tem um tal da Arubinha. Nossa, é o paraíso. Então, eu tô pra ir lá querendo ver se aprendo. É um local ali na região dos Lagos, tem. Vai, se você gosta de esporte náutico, se você já surfou, teve alguma experiência, Não, tenho zero, não gosto de água. Eu não. Só é carioca. Sou carioca, gosto assim, a praia pra mim é chopinho, Isso. mergulho, mas esse eu tenho talvez vontade. seja um pouco assustador. Já vai dar um passo. Aí eu já te falo pegar um stand-up. Pega um stand-up paddle, vai remar. Ah, mas isso é muito pra devagar, eu fico começar. agoniado. Ali é um negócio. Putz, aí eu quero coisa que seja muito E calma. faz força? Não, nada de Não, força, né? Nada de é mais remada. intenso, É. assim, é velocidade, é salto. Então isso me dá uma energizada e fazer Legal. contato com Aí, ó. a água, sabe? Tudo isso me dá lava a Maneiro. alma e eu fico novo, assim. Então eu preciso sempre praticar esse esporte. pra Mas me dar essa diversão ou já entrou numa de competição também? Já competi uma vez, já Ai. competi no começo, agora eu tô mais por diversão. Mas já viajei pra fora, inclusive, já fui pro Caribe fazer lugar. Nossa, gente. Aí, Foi aí. aí. No Nordeste é um paraíso. Fortaleza, por exemplo, é uma meca hoje do kitesurf, assim, bombou ali a região do Cumbuco, tem umas cidades vizinhas. Então, assim, é um esporte que está em ascensão, né? Legal. Recentemente entrou na Olimpíada, assim, então é muito bacana, assim, para quem tem a oportunidade de fazer aula. Lá- Então já sabe aí que a gente vai. E o superpoder? Eu já, Ah. o poder dele já, né? Não, ele já é, né? Adrenalina, ele voa. É o voa.
Bom, como o Domênico também, acho que umas coisas que eu gosto muito é viajar, então eu gosto de planejar também as viagens, a gente gosta de também conhecer lugares novos, então já desbravei alguns países também, a gente gosta a Karen, minha esposa, adora, assim, viajar, a gente viaja com o Martim, com meu filho, desde os 8 meses. Mas aquelas viagens planejadas normal, aquelas hard que vai no meio do mato, num lugares. Não, é umas viagens. Bem pé no chão. Aí a minha esposa é roots, ela não é roots, então não, ela já olha o hotel, não. Trabalho. Não, ela já olha, não, deixa eu ver o hotel, se é esse mesmo, como é que é o banheiro do hotel. Aquelas coisas de mulher, né? Não, esse aqui não, meu Deus, olha a foto aqui, não quero esse hotel. Então já. Eu organizo e mostro, falo, tá ok, pode validar, vou fazer a reserva. Então a gente gosta de planejar, a gente gosta de viajar e conhecer. Show. Não, vamos perguntar esse teu amigo que ele já separou umas 2 vezes namorada porque ele gosta de viagem, mas assim, quero cruzar a Bolívia com Jeep naqueles desertos. Não, deixa eu ver se a bateria vai acabar. Cara, tu tá preocupado, você pode morrer no meio dele. Assim, quem quer acompanhar isso? Falei, não, vamos, pode ir junto com... Não. Tem alguma coisa nova desde a última pra cá? Em tudo, né? Temos tudo, né? O que teve de novo aí que você tem feito novo aí da última gravação? Ou teve um poder novo que você descobriu recente? Eu terminei um curso de sânscrito e falar em Libras, porque na Índia eu usei muito isso, porque tinha lugar que o povo falava outras línguas, né? Aí eu acho que Libras também deveria realmente ser obrigatório nas escolas. Não é por inclusão, é porque em qualquer lugar do mundo você pode falar por sinais. Gente, diz que o inglês está sendo perdido por conta do Google Tradutor. Mas Libras... Sinal, não. Então, vamos. Então, eu terminei esse curso de Libras também, que eu gosto muito, né? E esse aprendizado não tem ninguém surdo e mudo na minha casa, é porque como eu não tenho o que fazer, né? Mas boa, mas nessa horrível de atividade. Eu não posso ficar parada assim, a minha cabeça tem que estar pensante. Aí eu comecei a escrever umas músicas, né? E nessa viagem para a Índia, acabei fazendo vários mantras, mas depois vou mandar para vocês verem, né? Que saiu bonitinha. E o nome Leslie, na Índia, ele significa força, fogo, né? Aí, então, numa das músicas, eu já coloquei meu nome lá, que eu não sou tonta, né? Então, não, aí canta, né? A gente canta. Havenu Shedai Shamai Ho Leslie. Boa, já tem. Já, então, dentro, porque eu falei, não, já estou falando de força, né? Que o Shaddai, toda uma luz, né? Todo um conhecimento. Aí, Leslie é força, bora lá, né? Vamos vender. Estamos aqui aprendendo com os mestres, vamos. E esse negócio de Libra que você falou é verdade, cara. Que assim, hoje em dia, algumas línguas universais, linguagem de programação, para quem é de muita tecnologia, o pessoal fala do inglês, mas Libras ou Libras ou linguagem de sinais, né? Porque, pelo que eu entendi, Libras em alguns lugares tem umas diferenças, mas assim. Mas é muito pouca, né? Então a gente fala. Eu já estava lá na Índia já fazendo, né? Quando você não quer conversar, você está num lugar e aí vem aquele monte de gente vender coisas, né? Tipo a 25, você não quer comprar nada, né? Então você só faz isso, ó. E o cara já olha para você e vai embora. E eu já estava com mania aqui no Brasil. Não falo sua língua, né? Porque eu não falo, né? Eu não falo sua língua. Então, cara, isso me salvou muito. Não, agora, mas é engraçado que assim, existe a linguagem, aprendam, e é legal, uma provocação boa aqui a gente aprender a linguagem de sinais, mas assim, a gente usa muitos sinais mesmo sem saber, né? Porque, ocupado, você queria ali alguma... Italianos é mestre nisso. Italianos fala com a mão, né? O indiano também. Nossa, aí eu tô aqui com aquele segurando. Aí eu aprendi assim, coloca bastante coisa barulhenta, porque assim você vai ter que se comportar. Bom. Agora, o pessoal que gosta da palestra, que gosta de coisas técnicas de braço, menos, tá, gente? Que assim, eu vejo alguns eventos, aí teve um que uma pessoa falou pra mim, não, porque você quer microfone, você vai dar uma palestra? Não, me dá qualquer coisa, na voz, Não, porque tem gente que pede fone, porque o braço tem que ficar falando não sei o quê, com a mão, porque tem gente que tem um excesso, né, de não, porque se eu fazer assim com a mão vai... Bem... Aí é o desabafo pra galera que fica no... Então vamos lá, cara. Queria agradecer demais. Que momento incrível. A gente sai daqui com muitos aprendizados. Ontem, acho que foi ontem. Ontem estava gravando, pessoal, um episódio que vocês viram anteriores que, pra mim, eu sou uma outra pessoa e eu sempre que a gente aprende muito, a gente sai daqui com história. Porque acho que as histórias reais, verdadeiras, acho que inspiram.
Teve gente que falou que, pô, não é terapia, é terapêutico, e não a mente, tá? Meus amigos terapeutas que depois dão um esporro, não, terapia tem que ser com um profissional, mas é super legal. E acho que um aprendizado que isso aqui tem, que ontem reforçou, que eu não tinha parado para pensar, que a gente conseguir parar aqui 1h30, 1h40, a gente está concentrado num bate-papo verdadeiro sem meter a mão no celular. Porque assim, eu falei ontem e falo assim, eu tava tentando refletir se alguma vez eu consegui ficar meia hora sem meter a mão no celular. A não ser assim. Aí eu comecei a ver, pô, quando tá com meu filho lá jogando, brincando, mas ou então a gente brinca no telefone. Então você não só tá no celular, como você tá ali concentrado nas pessoas, né? E aí vem a provocação. Por que a gente não faz mais isso? Esse exercício de... Cara, como é que eu fico 1 hora sem meter a mão, 2 horas sem meter a mão, mas ali com aquelas pessoas intensas, que eu acho que a gente tem que fazer mais isso também. De novo, não sou contra celular, não é isso, mas a gente fazer esse exercício de estar intensamente ali prestando atenção e aprendendo. Então, super, super obrigado por esse presente que vocês me deram, vocês três. Acho que foi um momento incrível. E aí, então, para fechar, para assistir o que a gente está falando, rodada de arroba, quem quiser seguir vocês nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok, sei lá mais o que vocês usam para quem quiser acompanhar mais vocês. Tá fazendo um barulhinho aqui, né? A pulseirinha do Conexão, pessoal, ainda fazendo 2 anos de conexão, aí tá vendo aqui do podcast. Então, rodada de arroba, que vocês deixassem aí uma frase final, uma palavra que vocês gostam, que acho que mostra um pouquinho da vida de vocês como presente para quem tá assistindo. E que, como vocês impactaram muitas pessoas na vida de vocês, acho que com certeza muitos ajudaram vocês na jornada. E aí um desafio, que você escolhesse uma pessoa em nome de todas as 100, 200, 1000. Então já tô falando, pessoal, desculpa, não, se ele falou, é em nome de todas, tá? Em nome de todas, mas vocês três, que se nesse momento agora, enfim, acho que cada momento tem muitas pessoas, mas vocês agradecesse uma pessoa, porque acho que a gente tem que também exercitar bastante a gratidão, né? Só de falar obrigado por obrigado. Como a gente impacta muita gente impacta a gente, ajuda no nosso dia a dia, direto e indiretamente. Então, rodada de arroba, uma frase final, e se tivesse que agradecer uma pessoa em nome de todos, quem vocês agradeceria? Vou deixar você por último, para você encerrar cantando uma música. Tá. Aí qualquer uma, pode ser uma nacional que as pessoas cantam, pode ser o que você quiser, que a gente encerra a musical hoje. Combinado? Vai. Então, arroba, frase... Possível, essa aqui é coisa difícil. Eu vou pegar um tempinho. Tranquilo, tô vendo. Bom, nas redes sociais, né, podem me acessar no LinkedIn, Silvio Lima, Renault, pode me procurar ali. Tem toda a minha rede, tem todos os históricos, tudo que a gente está atuando, todos os nossos resultados. Então, precisarem ali, podem conectar, a gente está sempre aberto para conhecer as pessoas. Acho que isso é importante, né? Hoje em dia, essa globalização, super importante você ter uma rede de amigos, de profissionais, né? Então, a gente está ali sempre trocando informações, legal, conhecendo, fazendo bench, com outros segmentos, inclusive. Acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito no Customer Experience. Não olhar só o segmento, né? Olhe o mercado, olhe a tendência, olhe o que está acontecendo. Então, na nossa vida, né, Silvio? Tem que conhecer coisas novas, né? Não ficar ali só no meu. Não, exatamente, você fica muito nichado. Então, hoje, eu falo, quanto mais conexões com outros segmentos, para mim é fantástico, sabe? Então, já fiz bench com empresas que não tem nada a ver, né, com automotivo, mas que para mim, abriu a cabeça, assim. Perfeito. Né? Já fui visitar o Boticário, por exemplo. Foi um negócio disruptivo, assim. Os caras deram vários insights, assim, umas coisas super bacanas, né? Excelente. Então, acho que é super válido isso, super importante. Um mentor, eu vou falar, Não precisa ser mentor, não. Qualquer pessoa assim, da sua vida, pessoal, profissional, qualquer pessoa que você queira, assim, cara, eu quero fazer um agradecimento especial. É porque na nossa vida passa muitas pessoas, dos pais, do tio, da mulher, do filho, do chefe, do liderado que te ajudou, passa muito. Como eu sei que são várias, escolhe uma aí pra você... Eu vou dizer que é o meu pai. Acho que meu pai foi um exemplo para mim. Assim, a gente veio de uma família classe média, mais simples, né? Mas ele sempre me cobrou para ser melhor. Ele falou, eu quero que você e teu irmão, né, vocês têm que estudar, vocês têm que fazer vocês têm que completar o estudo, vocês têm que fazer um curso técnico, vocês têm que fazer cursos, oportunidades que eu não tive. Aproveitem
É só isso que eu peço. Legal. Então, assim, sabe, ele batalhou muito, assim. Então, acho que ele foi uma influência na nossa vida, assim, na minha e do meu irmão. Legal. Meu irmão seguiu por um outro caminho, mas está super bem É. também. Ele tem uma empresa de tecnologia, de informática. E acho que serviu como alicerce para a gente, sabe, tomar as decisões certas, os caminhos que cada um ia seguir, passou por isso, sabe, por Legal. toda a base que meu pai transmitiu de Show. incentivar e apoiar, e sempre tá apoiando. Por mais que não desse certo, por mais, pô, não consegui, não foi a faculdade que eu queria, mas eu vou tentar outra, não, então espera, estuda mais um ano e vai, e você vai entrar. Legal. Boa. Como é o nome do seu pai? Tudo isso, João. São João. Legal. Show. João. E uma frase, uma mensagem final aí, um presente aí pra galera refletir, que você goste, que faz sentido pra você também. Que eu gosto de, assim, que eu levo muito para minha vida e que eu gosto de falar para as pessoas é que, assim, sejam leais. Eu acho que a lealdade não tem preço, sabe? Assim, por mais que você tenha dificuldade, por mais que você seja leal com o teu time, com os teus superiores. Então eu levo isso como meu Legal. mantra, sabe? Assim, Legal. lealdade Excelente. acima de tudo. Excelente. Show. Super obrigado. Foi, pô, top, Sil. Que bom que deu certo você estar aqui Ó, com a gente. Foi eu que incrível. agradeço. Fantástico. Bom, então o Domenico Rossi e Silor Luxottica é o meu contato no LinkedIn. Eu acho que, como você estava falando, realmente a gente precisa de rede de conexão. E o que vocês fazem aqui, né, dentro desse podcast, não? Você estava comentando antes a oportunidade de colocar pessoas, cérebros, e não só profissionais juntos, Sim. para a gente discutir de assuntos que a vida de todo dia nos Sim. leva a enfrentar. Sem dúvida. E, bom, o meu recado mais importante, a minha mensagem como executivo, mais para mim que para outras pessoas, tenho mais a aprender que a ensinar, é que as pessoas precisam ser, claro, um exemplo para os nossos liderados. Então, quando você quer passar uma mensagem, faça o que vocês querem que outros façam. Às vezes palavras não adiantam nada. E depois eu sempre gostei de quem me deu feedback muito claro e muito diretos. Boa. Porque o Silvio até falou, tem pessoas que às vezes dão um feedback meio Tenta. deixa isso. O mais eficaz é o mais direto. Então, Boa. o que eu faço bem, o que eu não faço bem, é o que mais me ajuda a melhorar. Boa. Então, não adianta enfeitar algum problema. Também o feedback negativos fazem parte desse percurso para desenvolver nossos liderados. Bom, eu tenho muitos exemplos na vida, mas eu também vou ficar na minha família. Algumas escolhas da minha vida, eu me coloco nos lugares dos meus pais ou dos meus irmãos. O que eles fariam, eu tenho uma grande admiração para eles. A gente é um time muito forte. Legal. Então, eu acho que é isso. Realmente é uma inspiração. Exatamente esse conceito. Gostaria de ser para o meu filho o que meus pais foram para mim. Então, assim. Boa, boa. Excelente. Como é que é? Gostaria de ser para o meu filho que meus pais foram para mim. Boa. Mas esse ponto que você falou é importante do direto, mas assim, só galera, entenda as pessoas, precisa dar feedback, porque às vezes pode ser que tenha perfis que, cara, precisa de um cuidado maior no ser direto. Só não seja generalista, né, no relacionamento. Se conecte com as pessoas para você conseguir lidar direto, porque você falou, e foi bom que o Domênico falou, para mim, para o mundo executivo aprender, porque de repente para o Domênico tem que ser direto. Pro outro tem que ser. Gente, a gente tem que se adaptar às pessoas, não é? As pessoas ficam muito assim, eu tenho que se adaptar a mim. Não. Faz parte das relações humanas você se conectar. Excelente ponto. E tem um ponto importante. Se você vê por aí, o Domênico não falou. Andando com monociclo, é ele mesmo. Você vai ver, o cara do monociclo pra lá e pra cá em São Paulo. É ele, é o Domênico mesmo. E aí, como é que te acham? Frase e quem você vai agradecer? Eu vou agradecer você pelo carinho novamente, né, de ter me convidado para estar aqui com você, com os homens de branco, com essas coisas, o aprendizado de hoje. Eu tenho, assim, são muitas coisas que eu aprendi na vida. Então, meu agradecimento são duas pessoas bem queridas, que faz muito parte da minha vida. A minha professora de canto, Ana Paula, que a gente já está junto há 12 anos,
que ela me ajudou a educar a minha voz, e a Marta Blá, minha cabeleireira, que nunca me abandonou, mesmo quando eu chamo ela às 7 da manhã. Marta, você é o meu top, né? Então, uma vez uma pessoa falou, quem eu convidaria para um casamento? Aí ela fez uma lista de uns 30 padrinhos. Eu falei, quem é a sua manicure? Ai, minha manicure é meu... E por que ela não é sua madrinha? Sua cabeleireira, seu médico, seu dentista. Ela foi, limpou os 30 e colocou 8. Boa, Né? Então, legal. a gente tem que pôr pessoas que estão na nossa vida, né? Então, essas são... Assim, o meu ponto Excelente. forte também é meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, e fui mãe com 46 anos, e eu tenho 6 netos, né? Meu neto mais velho tem 19 anos. Eu sempre agradeço a Deus por eles, e eles são minha fonte de inspiração. Quando eu preciso de ajuda, eu ligo lá, Estrela. Estou pensando, assim, depende do assunto. Se for o profissional, é a Thay, a minha filha Thay Amaterra. Aí ela me fala, se for profissional, ela é ótima para falar, para dar os conselhos. Se for assim, de como falar, abordar uma coisa, é a Estrela. Ela é tão direta que a gente pisa em ovos para falar com ela. Ela, não, você... essa é a com o Domênico aí, ó, direta. Nossa, essa é a Estrela, né? Então, meu filho Ala, aquele molecão, vamos lá, mãe, tomar teu vinho hoje? Então, assim, ele é gêmeo, né? Então, com a menina, eles são meus filhos gêmeos mais velhos. Então, assim, é um meu parceirão. Então, eu agradeço muito a eles. Eles é minha fonte de inspiração. É eles que me faz ser a super-herói, né? A super-girl da vida deles. Então, isso é um. E eu preparei um pequeno textozinho para cantar agora, né? Que eu assim que eu quero. Não, e tem alguma frase que você gosta para dar para essa galera aí, de coisa que você viveu e para inspiração para turma? Tem uma... Antes do texto, tem uma frase, alguma coisa? Eu tenho assim, ó, um pouco da dele com um pouco da dele, né? Ser honesto sempre é o melhor caminho. E não me ensine a ser ruim, porque eu vou aprender e vou gostar. Não me ensine a ser ruim, porque eu vou aprender e vou gostar. Então, só me trate bem, porque vai ter o bom de mim também. Trate bem o mundo, né? Trate-se bem, né? Coma bem, passeia, faça esporte. Trate bem muito, trate bem você mesmo. E trate bem, né? Porque se me ensinar o ruim, eu vou aprender e vou gostar. E é bom, né? Porque o errado é sempre bom. Né? Então vamos lá, vamos fechar com chave de ouro. Importante. Leslie... Como é que tá? Leslie Cheney, não, tá arroba Beissarrat. Beissarrat. Não vai estar aqui embaixo também para poder achar. E ó, pessoal, e da mesma coisa, da mesma forma que eu não falei aqui, vocês vão jogar lá o nome delas, vocês vão jogar no Google, qualquer lugar, e vocês vão... Tá vendo essa pessoa aqui cheia de energia, de história e tudo isso? Vocês vão conhecer a história dela. O foco não é aqui, mas só para vocês verem o seguinte. Dá um Google no nome dela que vocês vão entender a história, para você ver o seguinte, cara, é possível, a felicidade, acho que tudo depende muito de como você quer lidar com as coisas que acontecem em você. Então, assim, você tem como transformar a sua vida, depende do que você... Quando acontece, você olha pra frente. Porque tem gente que fica carregando a bigorna pra trás, o mundo é mal, putz, o mundo é lindo, tá aí na frente. É lindo. Então depois vocês voam. É de Sandra de Sá, um trechinho só, né, que não vai dar para fazer a música toda, mas que combina com o nosso trabalho de hoje aqui. Ninguém aqui é puro anjo ou demônio, nem sabe a receita de viver feliz. Não dá pra separar o que é real dos sonhos, e nem eu de você, e nem você de mim, e nem eu de vocês, e nem vocês de mim. Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudades pra quê? Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Eu não tô aqui pra sofrer, não sentir saudades pra quê? Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Aê! Viu que tinha artista? Boa! Super obrigado. Nós não somos nem anjo, nem somos demônio, nem para que queremos cair com tristeza, né? Então, foi muito bom estar com vocês. Super obrigado, obrigado por ser presente. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau.